Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá, seja a hora que você estiver assistindo esse podcast. Mais um episódio desse podcast maravilhoso, esse projeto que a Band FM está fazendo em comemoração. Gaguejei, me ajuda. Olha lá, gente, começa de novo. Não, tudo de novo. Dos 9 anos em primeiro lugar. Não. Ah, vai desse jeito mesmo. Que do meu lado, meu parceiro, companheiro, ele é chato, mas é o meu parceiro. Só eu posso chamar ele de chato. Ô, gente, beleza? Mas eu não gostei muito dessa apresentação também, Meu, viu? é que o comemoração eu gaguejei ali. Entendi. E você sabe que eu gaguejo. Gagueja. Eu gaguejo quando eu tenho que começar. Aí tem várias pessoas aqui me observando, eu fiquei envergonhada. Entendi, intimidadíssima. Mas temos duas presenças magníficas hoje no episódio, que vocês vão conhecer a história dessas pessoas. Ao nosso lado, Pedro Rafael! Boa noite, boa tarde, bom dia. Isso. É que eu tô acostumado a falar boa noite, né? Trabalho no horário da noite, então é sempre boa noite, boa madrugada e por aí vai. Exatamente. E o nosso querido Marcos Braga também. Posso chamar o Fefo de chato? Eu também posso, mas eu tenho intimidade com isso. Né? Chato não. É baita mala, essa que é a verdade. Não, Tá o Fefo, sim, cara. Aliás, obrigado pelo convite. Pô, tá sim. Vai ser um prazer enorme a gente falar aqui um pouco da história, da nossa história no rádio e fundamentalmente dos 9 anos em primeiro lugar da Band FM, né? Exato. Time esse que a gente faz parte, graças a Deus, né? Porque é muito doido, né? A gente está num mercado, né? São Paulo, um mercado super competitivo, sim, dificílimo, técnico para caramba. Não é? A Band FM tem aí várias marcas que a gente concorre que são profissionais super competentes. Você sabe né? que São Paulo é a segunda principal capital de rádio do mundo. Exato. Só perde para Nova York. Exatamente. E a gente conseguiu um feito aí, 9 anos em primeiro lugar, então a gente tinha que sentar com todos os apresentadores e a gente conversou até com produção aqui, cara. Exato. Pô, muito legal, foi bem muito legal. E esse time é composto por pessoas que não têm tantos anos de carreira como eu. É verdade. E aí eu queria aproveitar o ensejo, essa oportunidade para pedir desculpas oficialmente pro Braga. Eu, na verdade, eu tô começando agora. Né? Tem só 29 anos, coitado. Eu tenho 29, é jovem. Né, de aniversário, fiz aniversário agora há pouco. E aí o que eu fiz no aniversário do Braga? Precisa, é melhor não comentar. Posso falar? Pode falar. Então é o seguinte, a gente tem normalmente, a Joyce ela cuida da parte do digital aqui da Band FM. Isso. Ai, tô sendo exposta. E é pra falar? Pode falar. E aí, normalmente a gente faz uma homenagem às pessoas que fazem aniversário, os comunicadores e tal. E aí a Joyce fez um post agora no último fim de semana. Eu não sei quando é que esse episódio vai pro ar, mas enfim. Agora no início do mês de abril. Pronto, isso, pra ficar, perfeito. Né? E aí ela fez um post e eu achei muito legal, ainda repostei na minha página pessoal. Até que um ouvinte da Band FM fez uma observação lá que eu li e falei, peraí, tem alguma coisa estranha. E eu fui ouvir a música que tinha sido... Que era um parabéns pra você. Que era um parabéns pra você, versão funk, mas era um funk proibidão, gente. Então, assim... Só que na última frase... Não, é melhor não comentar, porque senão vão tirar do ar aqui, né? Exatamente. Né? Então, tinha uma surpresinha. Mas, de qualquer maneira, Joyce, eu agradeço muito. Eu só dispenso essa última parte da música, que aí não... Né? Mas isso considera a minha vontade de ter sido DJ. Eu queria ser DJ, foi uma sério, tentativa, cara? sério. Eu posso contar um pouquinho da minha história, rapidinho favor, aqui? vamos. O Fefo já sabe, porque a gente já conversa assim nos bastidores, nas trocas de horário. Começa. Mas eu costumo dizer o seguinte, que o rádio é uma grande paixão minha. Mas não foi a primeira paixão, não foi o primeiro amor, né? A música, sim, né? Eu comecei a tocar como DJ com 14 anos em Brasília. 14 anos já fazia uma festa. Eu lembro que, inclusive, existia uma casa em Brasília, chamava-se Canja, que tinha um karaokê, restaurante e uma boate. E eu consegui tocar nessa casa com 15 anos de idade, que a justiça não nos ouça hoje. Sim. Mas, enfim... E aí, a partir daí, gostando de música, meu irmão mais velho já fazia rádio, já tinha feito rádio em Brasília, tinha ido para o Rio, já estava em São Paulo. E aí, ele, início de casamento, ele começou a comprar uns discos naquela época, disco importado, para revender. E aí, o que ele fazia? Ele vendia e comprava já a passagem da próxima viagem. Sim. Né? E ele pediu para ajudar. Eu falei, claro, eu conheço as pessoas aqui do rádio e tal. A Brasília também era um mercado bom, enfim. Grandes nomes saíram de lá, enfim. E aí eu conheci algumas pessoas, comecei a vender os discos, né? Além de tocar na noite e tal. Até que um dia um diretor, o TT, o saudoso TT, da Transamérica de Brasília,
Falou, por que você não faz aí que nem seu irmão? Eu falei, não, cara, meu negócio é eu quero ser piloto de avião. Piloto de avião, Piloto cara? de avião. E aí ele falou, não, faz aí. E eu comecei a fazer, cara. E aí eu falei, pô, isso é legal pra caramba. Mexe com música, mexe com comunicação. E aí não larguei mais. Meu, mas, entre nós, Eu você tinha tem cara de 17 piloto anos. de avião. Você tem cara. Tenho cara de piloto? Você tem um porte assim. O bonezinho, de- talvez, talvez. dê Só essa faltou impressão. óculos escuros, E, ó, talvez. detalhe, naquela época ele era DJ mesmo, porque alguns DJs hoje em dia, Ah, isso é verdade, inclusive cara. alguns famosos, você compra um pendrive na 25 de março, Cara, você já vira é DJ, real né? isso, é real. Eu vou contar então É uma real. história, Pedrão. Sério? Já que você tocou nesse assunto, me lembrou uma Pô, história. eu sou DJ da festa junina da minha igreja. Mete lá uma. Não, mas eu mete vou um contar uma história pendrivezinho, tá rápida tudo aqui. certo. Sem querer denegrir a imagem de ninguém, evidentemente, né? Até porque o cara é uma pessoa pública. E eu, há uns 13, 14 anos atrás, eu tocava num clube em São Paulo, do Marcos Boaz, ex-marido da Vanessa, essa Vanessa do BBB, Vanessa Camargo e tal. Chamava-se Royal. E teve uma festa uma vez, que era a festa de uma marca, não vou falar a marca aqui, mas enfim. E tinham duas personalidades na festa. Uma era a Gisele Bündchen e o outro era o Jesus Luz. Sim. Na época em que ele namorava a Madonna. Madonna. Exatamente. Olha. E a Madonna naquela época tinha feito um disco com o Paul Oakenfold, que é um DJ produtor inglês. E aí o Jesus Luz estava lá e o assessor dele me chamou de canto e falou assim, pô, Marcão, você consegue botar ele para tocar? Eu falei, sim, mas ele sabe tocar, né? Não sabe, ele já aprendeu lá. Lá onde, né? Na Inglaterra? E aí eu lembro que eu cheguei no Jesus Luz, muito simpático por sinal. E aí ele falou assim, não, eu tenho aqui, naquela época eles usavam o CD de MP3, olha que beleza. Nossa. E aí ele pegou e falou, tem um CD aqui. Eu falei, sim, você tem um CD, mas para virar, você precisa pelo menos dois, né? Pra virar né? entre Uma um. música com a outra. E ele só tinha uma. Então o que eu fiz? Eu usei as minhas músicas, e aí tava a imprensa, pô, Jesus Luz, namorada da Madonna, Gisele Bündchen na festa e tal. E aí eu usei as minhas músicas, eu fazia a mixagem, e ele aparecia na foto. Mentira! E isso aconteceu. Se vocês pesquisarem aí na Folha de São Paulo, UOL, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas festa no Royal com Jesus Luz, vocês vão ver que tem uma imagem dele tocando, mas ele não está tocando. É a minha mão por trás dele. É um cara famoso por aí? Existe muito disso, né? Nossa, Hoje em dia não mais, Tem vai. um monte. Tem, Tem. o cara já deixa tudo pronto no pendrive ou no Tem. computador. Ou o que E aí quer. ele só fica fazendo os... Hoje em dia é fácil. O cara vai lá só pra aparecer. Ele faz Eu vou uma contar uma história dançadinha, pra você. coloca a mão no fone, começa a dar aquela rebolada. É isso. Tem Mas é muito que disso. pra mim, DJ, deixa eu só falar pra vocês a minha visão. DJ é aquela mesa que eu já tentei fazer curso de DJ com o DJ Pomba. Não rolou. Aqui DJ em São Pomba? Paulo, Ele fez cagada em você? Nossa! Acho que Não, não fez. fala assim. Porque olha aquilo. Eu só passo, né? Eu só passo. Não, mas- Tá ali a mesa Sim. e aí você coloca o disco, tem outro disco aqui e você vai fazendo o remix. Isso antigamente, né, Joyce? Hoje em dia não é mais disco. Não, é o Hoje quê? em dia é CD. Na verdade, não é nem CD, é pendrive. Hoje você leva um pendrivezinho, né? Peta ali na CDJ, o que é o equipamento, o Que é o controlador. negocinho do disquinho ali. Exatamente. Aí ele tem, parece um disco, mas aquilo não é disco. Longe. Eu sou do tempo do vinil. Minha mão arrebentava de carregar case de vinil e tal. Isso. Mas hoje em dia não se usa mais. É pendrivezinho. Então por isso que é fácil fazer um fake, então. Porque Sem dúvida, sem coloca dúvida. lá, na verdade, eles Eu não colocam vou um citar arquivo de nomes, uma hora. mas tem artistas grandes do show business global aí que usam esse artifício. Já deixa tudo pronto ali e só fazem como o Pedro estava falando. Só Vai faz aqui, o dedinho pra Ah, lá, lá, cima, lá, exatamente. dedinho pra Aí tem cima. Pega lá um vários. copinho de alguma bebida, Coloca fica o fone fazendo aquela aqui, presença. né? Vai dançando, tem vários. Eu não vou citar nomes não, mas enfim. Legal. Eu não vou causar polêmica aqui, né? Mas A tem. pergunta, são aqueles que têm milhões de seguidores? Exatamente. Mas a gente falou do começo aí da carreira do Marcos Braga. E agora vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira. Bom. Como é que foi? Porque a sua primeira experiência foi já numa rádio em primeiro lugar, né? Não. Não foi? Não, Pedrão. Eu tive duas rádios antes daqui. Sério, cara? Exatamente. Pô, vocês não novidade, sabiam? hein? Novidade. Eu não sabia. Bom, eu sempre gostei de comunicação. Sempre gostei. Eu comecei muito cedo em escola de samba. É. Eu tô na escola de samba desde os meus 5, 6 anos. Caramba. E já nas quadras de escola de samba eu gostava de dar discurso como criança. Ah, é? Já gostava de falar no microfone, essas coisas. E os diretores falavam, pô, você tem que ser um mestre de cerimônia aqui da nossa escola, tudo. Isso com 13, 14. Por aí, isso. Ah. E aí, eu comecei ouvindo Band Coruja, na época apresentado pelo Diguinho. Isso na mesma época. aí. só 13, 14 anos atrás. Ah. E aí eu ligava no programa, fazia umas graças
E aí ele gostou de mim. Você era o ouvinte, Eu era um que ouvinte rendia. como qualquer outro. Sim, Por exemplo, é o que eu procuro hoje no programa. Eu quero o ouvinte que tá rendendo, entendeu? Sim. O ouvinte que não rende, a gente manda embora em 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu percebo isso, eles reclamam comigo. Né? Não, tem que ser o cara que tá rendendo. É lógico. Se for um cara comum, não dura muito tempo, não. Mas É lógico, faz agora, parte. às vezes, entra um louco, o louco fica 20, 30 minutos no ar. É verdade. Entendeu? É que, assim. só pra entender, o Band Coruja é um programa de 5 horas. E a gente fala por esse tempo todo, então a gente fica caçando assunto. Sim. Interagindo Quando a com gente pessoas. acha um ouvinte que rende alguma história, às vezes não é nem história engraçada, mas é uma história insana, diferente, a gente já dá moral ali, porque a gente quer saber o final da história. Ou quando o cara é um psicopata, enfim. que é a maior Vou chegar, parte. daqui a pouco a gente chega Mas a nas gente já histórias do conversa programa. lá. E aí, acabei me destacando, né? Eu fui aquele ouvinte que rendeu. O que você fazia quando você ligava? Fazia de tudo. Fazia imitação, fazia umas graças. Não, Imitação do peraí, quê? peraí. Não, você imita o quê, Não imito Pedro? ninguém. Quem que você imita, cara? Ninguém. Por isso que eu acho que ele gostava, que eu não imitava ninguém. Entendi. E aí falou, pô, cara, você é legal. Vem um dia aí gravar. Então, lá pra 2013... Ele é bom? Não, ele é Não, simpático. você é legal. Você, é legal, ele é você legal. é engraçado. É. Aí eu vim aí uma vez, há 12 anos, eu acabei vindo aqui uma vez a cada 15 dias, isso há 11, 12 anos atrás. Como ouvinte, visitando. Como ouvinte, visitando. Eu vim encher o saco. Ainda era o Diguinho. Ainda no Diguinho. E aí um dia ele saiu aqui, ele foi para uma rádio chamada Tropical. Sim. Ele falou, você não quer vir? Você faz um quadro que vai acontecer 2 vezes por semana, que era um negócio genial que a gente até devia implementar aqui. O que era? Só tem que ter quórum pra isso, mas a gente tem que implementar. Que a gente pegava o carro da rádio e ia na madrugada visitar o trabalho dos ouvintes. Olha. 1h30, legal, isso é 2 muito horas legal. da manhã. Eu lembro que aí ele me ligava, era eu e mais 2. Aí a gente falava, não, a gente tá aqui parado na Faria Lima, que é uma avenida importante aqui em São Paulo, uma avenida bem comercial. Isso é bem legal. E juntava, na época não tinha Uber ainda, juntava fila de 10, 15 taxistas parando pra ganhar prêmio, porque tinha a sacola da rádio, e a gente dava prêmio pros taxistas, tirava foto, aí os ouvintes mandavam os endereços do prédio, da metalúrgica, da obra, e a gente escolhia, hoje vamos em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Quando a gente chegava no emprego, a gente entrava ao vivo, a gente entrava no ar, e fazia graça, perguntava pro ouvinte do trabalho. Eu lembro de uma vez que eu fui numa obra na Avenida São Gabriel, que fica aqui no Itaim Bibi, em São Paulo. Tinham 30 pessoas nessa obra. Eu comecei a cantar pra essa galera, 2 Meu horas da Deus manhã. do céu. Comecei a fazer um show eles não se particular. jogaram? Não, os caras cantando junto. Sério? Não sei que a gente fez tanto barulho que chegou uma viatura da polícia pra expulsar a gente. Mentira, cara. Pedro! Caramba, cara. E Não, essa foi sua primeira experiência em rádio. minha primeira experiência em rádio. É, que Entendi. você falou que foi 2 antes da Band, então a Band... A Tropical foi a Band um. antes não conta, porque eu vim aqui pra visitar. Ah, tá. A Tropical trabalhou com o Fabinho lá, na verdade. Conheci o Fabinho, Gente gente, boa, aliás, boníssima. um abraço pra ele, gente Não, o Fabinho boa. era muito... O Fabinho era personagem do programa lá. Sim, Fabinho é figura. Ele se vestia de mulher, Não, o Fabinho é gente boa. ele era muito engraçado. Agora, você sabe gostoso. uma coisa que você está comentando aí, Pedrão, que eu acho muito interessante essa história. Talvez a gente, com a Band FM, a gente tenha algum tipo de problema por conta da Band ser rede. Sim. Né? Então você fica muito localizado. Estou em São Paulo, na rua tal. E para quem está fora daqui de São Paulo, isso às vezes não faz tanto sentido. Mas é curioso porque quando eu comecei aqui em São Paulo, meu primeiro diretor, eu lembro meu primeiro dia, eu fui fazer uma madrugada na Transamérica e era um programa muito parecido com o Band Coruja, que chamava-se Clube da Insônia, lá atrás. Sim, olha. E aí eu lembro que a primeira coisa que ele me falou, animador assim, uma coisa tranquila, né? A pessoa já está nervosa para fazer estreia. E ele falou assim, olha, a população ativa de São Paulo na madrugada é maior do que a população do Rio de Janeiro durante o dia. Nossa, cara. As pessoas que estão trabalhando em São Paulo durante a madrugada é maior do que a população do Rio. Isso nos anos 90. Hoje deve ser muito mais. Então, assim, São Paulo realmente tem vida própria, né, Sim. cara? E fazer esse tipo de ação eu acho muito legal. Eu acho, Então você né? já começou na madrugada aqui. Normalmente a gente quando começa na madrugada, né? Ah, tá. Escola. Enfim, eu tô velho, mas tô na madrugada ainda. Só que, normalmente em outras rádios, o cara que começa na madrugada
Fala, não, madrugada é um horário tranquilo, é um horário mais musical. Aqui não, meu amigo. Não, aqui na Band é diferente. Aqui é diferente. É louco. A madrugada aqui você tem que estar atento o tempo inteiro. Não tem horário tranquilo também, se você Não, for a Band pensar, FM não né? tem. Não Não tem. É uma rádio que 24 horas ela tá... Pujante. Exatamente. E ela tem a comunicação própria, né? Você tem o Band Bom Dia com Emerson e com Tadeu, que já passa o bastão pro ronco. Às 5 da manhã, E às exatamente. 6, E aí depois tem a Tatá já com um outro tipo de perfil, um outro tipo de comunicação, mas que também é extremamente atraente. E por aí vai. E o Band Coruja, eu diria que é o start da loucura, né? Começa meia-noite. É o limbo, né? é o limbo. E aí É o eu, limbo. Fefo, o Pedrão, o Anselmo, a gente faz isso aí. Eu e Fefo nos finais de semana, e o Pedrão e o Anselmo durante a semana. Mas é um programa muito difícil de fazer. Sim. Não é fácil, não. É. Você tem que lidar com bom humor, com um equilíbrio de isso pode, isso não pode, até onde isso pode, até onde isso vai. Eu, por várias vezes, já imaginei. Eu falei assim, vamos Passei, Não, passei. Eu fiz um Vamos dia acabar com esse madrugada. programa. Não, Eu mas- fiz um dia mas- madrugada com o Fefe e já fiz Eu já, No primeiro no minuto. primeiro minuto. eu já cheguei a ser cancelado por algumas personalidades da web. Não, calma que a gente vai chegar Calma, lá. a gente vai chegar, Calma. Você saiu da Tropical e aí você veio pra Band? Aí o Diguinho saiu da Tropical e aí ele passou rapidinho pela Top FM. Sim, e você foi junto. E lá fui eu também, ele me convidou também. Então, onde Aliás, o Diguinho ia, você ia. é um cara que eu sou muito grato, que me ajudou Sim. demais. E é um cara muito querido. Sim, é um cara Muito que eu querido, gosto muito querido. Eu Muito tenho que gente. ser muito grato a ele. E aí passamos também na Top FM, ficamos lá 6 meses, certo? Sim. E aí ele saiu, ele voltou pra cá em 2017. Foi. E aí passou um período, eu fui trabalhar também com outra coisa, fui trabalhar numa produtora de vídeo. Aí mais uma vez chegou comecinho de 2018, ele chegou, porra, vai ter a transmissão do carnaval, a gente precisa de alguém que entenda de escola de samba. Você não Tá quer aí. ir lá, Pedro? Aí beleza, fevereiro de 2018, eu vim aqui fazer a cobertura do carnaval. Que foi aí que eu conheci você, Sim, cara. comentar os desfiles das escolas de samba. Deu 15, 20 dias, eu já era estagiário aqui, também trabalhando com o Diguinho. Aí, deu 1 ano e meio, ele saiu, certo? Só que você não era um estagiário normal, você Não. já entrava no ar, né? Ele gostava da madrugada, ele gostava do Diguinho. O negócio dele sempre foi o Diguinho, né? Sempre foi o Diguinho. Ele me convidava pra trabalhar, a gente ia trabalhar. Lógico. Aí ele saiu, nunca mais trabalhei com ele, e aí eu continuei aqui, né? Continua aqui. Você sabe que eu continuei. tenho uma história com o Diguinho? Não sei se ele já te contou isso. O Diguinho foi meu estagiário numa outra rádio que eu fiz. É mesmo? E aí e a gente sempre dava o famoso trote, né, nos estagiários novos, né? Tem trote nos estagiários, e aí não é eu lembro verdade. que eu peguei o Diguinho, eu não lembrava. Eu lembrei, quer dizer, ele resgatou essa memória no dia que eu voltei pra cá, em 2019, que ele virou pra mim e falou assim, Marcão, você tá me devendo uma. Ele falou no ar isso. Você tava aqui no dia que eu vim treinar? Acho que sim, eu lembro. Ele falou, você me deve uma. Uma vez que eu era estagiário, assim, você mandou eu pegar um equipamento que não existe para apagar um negócio que não existia, não sei em qual andar, e era de escada, tipo, 8 andares. E eu falei, eu fiz isso. Aí eu lembrei, eu falei, fiz, não lembrava que era contigo, né? Enfim, e aí ele me zoou muito esse dia no programa. Acho que foi no dia que ele veio conhecer o programa. Foi, exatamente, eu vim para Sim. voltar para Band agora em 2019. Que doido, hein, cara? Genial! Mas nas outras rádios que você trabalhou, Pedro, já era na mesa, operando Não, mesa ou não? aí não. Eu aprendi a operar mesa aqui. Mas não é difícil, mesa de som, pra quem não sabe, a gente faz o programa e ao mesmo tempo que a gente tá trabalhando, a gente cuida dos efeitos, aqueles efeitos que você ouve, música, vinheta, etc e tal. Hoje em dia, com rede social, todo mundo pode ver o tamanho da nossa mesa de som. Sim. Parece um bicho de 7 cabeças. E é? Não é. Não, Pra É mim igual andar de bicicleta, é fácil. Aliás, a gente nem pensa na mesa, né? A gente pensa mais no conteúdo, Sim, por né? exemplo. Na mesa... E, assim, é difícil. Se você estiver desatento, você erra. O Fefo, por exemplo, faz cagada pra caramba na mesa até Não hoje. me expõe aqui! Não me expõe aqui que tem gente que faz também! Tem gente que verdade. faz também! Eu não tô sabendo Como é de nada. verdade? Como é verdade? Porque eu já vi, pai! pelo eu amor de trabalhei Deus. com você um mês! Ah, você que faz é mesmo! isso? Não, mas a vantagem do Band Coruja é que a gente erra e o erro parece um acerto. Não, É o erro. no Band Coruja eu falo. Verdade. Errei, pronto. Errei, apertei o botão errado. Acontece. Pronto, isso vira pauta, inclusive. Vira pauta. Aliás, os caras são tão cretinos que eles gostam quando você erra.
Eles Sim, gostam, eles gostam. sim, É. sim, sim. É verdade, é verdade. Eu acho que a gente foi para um lance do rádio que foi legal, mas eu quero fazer um resgate. Porque existem os malas, só pra, na questão Vai. do erro, que existem os malas que só estão lá pra te corrigir. Então, porra, você fica 5 horas falando, feito um maluco, falando um monte de coisa, Sim. emendando um assunto no outro, e tem que falar, vai falando, fala bobagem, aí responde o cara ali, aí responde o outro cara, aí mergulha num outro assunto. Às vezes você erra um português, às vezes você fala a hora certa errada. O cara na hora, falou a hora errada, não é assim no português. Pô, que puta mala, né? Mas faz parte. Faz parte. Muito bom! O resgate da infância de vocês, porque, olha, o Braga disse que tem um irmão, você tem Nós ele? somos 4 na minha casa. Ele é o mais velho, aí eu sou o mais novo. Ainda tem mais 2 no meio do caminho. Uma menina e um menino. Somos 4 em casa. Todos cariocas. Não, por incrível que pareça. Você não é Meus carioca, pais não são vem do falar Rio. que não é carioca. Não sou. Eu nasci em Brasília, meus pais eram do Rio. Mas eu nasci em Brasília. Eu e meu irmão do meio, né, o anterior a mim é de Brasília. E os 2 mais velhos, no caso, meu irmão e minha irmã, são de Porto Alegre. Olha que beleza. Nossa, Caramba. Então nenhum carioca. Da família Aeroporto, né? É a família Aeroporto. E você como que era quando criança? Você era eu era lindo, travesso? Era Agora um eu tô filho feio. mais de boa? Não, eu sempre fui levado, cara. Eu sempre fui o mais bagunceiro, mais palhaço, né? Eu sempre fui o, né? Agora você tocou num negócio muito curioso. E eu acho que vem daí a minha história com a música. Minha mãe contava que quando eu tinha acho que uns 4 anos de idade, naquela época não tinha negócio de rádio relógio, essas coisas é moderno demais para os anos 70. Sim. Né? E aí eu lembro que eles tinham um despertador que tinha rádio, né? Era um quadradinho assim. E uma vez eu com 4 ou 5 anos eu peguei uma cordinha, amarrei naquilo ali e saí puxando na rua que eu morava. Tocando música, cara, porque eu queria um carrinho que tocasse música. Então aí meu você- negócio com a música vem desde os 4 anos, eu acho. Eu fui o primeiro cara a inventar, acho que o trio elétrico, né? E pra todo mundo ouvir Que as papo de Dodô e músicas. Osmar, fui eu, cara, com o meu radinho lá e tal. Genial! E acho que a música, ela vem assim, na minha vida, ela vem desde cedo. E aí, suas referências da música, quais eram suas referências na adolescência? Eu gosto de criança pra tudo, adolescência? eu gosto de tudo. Aprendi muito quando eu trabalhei na Band também, porque assim, eu sempre tive uma referência um pouco mais pop, mais pro eletrônico, por ser DJ e tal, pra música negra americana e tal, mas eu conhecia bastante rock também, enfim. E aí quando eu trabalhei na Band a primeira vez nos anos 90, que aí eu tive contato com o sertanejo, que era o início lá das duplas dos amigos, né? Leonardo, Zezé e Luciano, Chitão e Chororó, Daniel e João Paulo ainda nem tinham começado e tal. E aí você começa a ter esse tipo de acesso e aí você fala, pô, isso é muito legal, né? E a Band foi praticamente a primeira rádio a tocar sertanejo em São Paulo, lá nos anos 90. Legal. Então, assim, a gente vai aprendendo. Eu acho que a música não é a questão de gostar ou não gostar. Você tem que aprender o que ela tem para te passar ali. Você entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E como é que era fazer a Band nos anos 90? Olha, Fefo, cara, é muito parecido com a Band que o Murilo implementou nesse formato hoje, né? De muito sucesso. É claro que naquela época a gente era mais escrachado, mas já existia o Ronco já está há 50 anos. O Ronco já aqui, estava. O evidente. Ronco. Eu fazia um programa à tarde também que era muito legal, que era o Turma da Band, era eu, o Celso Junti e o André Miller, que faz o Gavião até hoje, né? O Gavião foi criado aqui na Band. Então, assim, você tinha as pitadas de humor, mas não era uma coisa redonda como é hoje, você entendeu? Uma coisa mais competitiva, mais certa, era uma coisa mais à vontade. Legal. Talvez por isso o resultado não tenha sido o resultado que a gente tem hoje. Sim. Mas era uma equipe muito boa, uma equipe de muita gente competente aqui, cara. Genial. Porque hoje o rádio de hoje, ele é um rádio, virou negócio. Tudo bem que antes era negócio, mas hoje cada segundo do rádio vale. Sim. Impressionante, né? A cada segundo ali. Antes não podia deixar 2 segundos por causa do buraco, da estética Claro, da plástica. Hoje não. Além disso, também é valioso aquele segundo, né? Não, hoje a perfeição, ou a gente chega muito próximo da perfeição o tempo todo, né? E o Murilo consegue fazer isso com a equipe que ele tem, né? Chegar perto do objetivo,
aquilo que ele passa pra gente como resultado, e a gente vai atrás, cada um com o seu talento, com a sua habilidade e com a sua competência. Já antigamente não, a gente fazia aquilo que, eu acho que vai ser legal, e vamos, né? Ia meio que, né, no escuro. Não sem um direcionamento focado. Não, até tinha um direcionamento, mas a cobrança era menor, vamos dizer assim. Tá. Né? E o resultado, consequentemente, não era o mesmo. Né? Certo. E você, Pedro? Como que era a sua infância? Você é filho único? Não sei disso. Não, eu tenho uma irmã e eu sempre fui um péssimo aluno. Sempre fui um péssimo Foi o que aluno. mais te marcou, pelo jeito? Nossa, os professores, eles morriam de medo de mim. Sério? Mas pior que eles gostavam de mim, eles sabiam que eu era malandro. Uma vez no final do ano, uma professora me deu de presente um DVD do Paulinho da Viola, porque ela sabia que eu gostava de samba. Sim. E as minhas referências de infância, o que eu tive na minha infância, é tão marcado que eu levo pra minha vida toda. É o meu legado de vida. Legal. Entendeu? Que é a escola de samba. Eu sou apaixonado por samba, entendeu? Escola de samba é a minha vida. Mas foi como Eu seus sou- pais que te levaram, né? Minha te mãe. introduziram. A minha Sua mãe. mãe. Minha mãe que já é falecida, ela era advogada e um dia ela andando na região da Barra Funda, tem o fórum ali da Barra Funda, ela conheceu o Camisa Verde e Branco, que é uma escola tradicionalíssima aqui em São Paulo, né? O Trevo da Barra Funda, uma escola 9 vezes campeã do carnaval. E eu com 5, 6 anos fui com ela, tô lá até hoje. Que é a sua escola. É a minha escola. E ele quase derrubou a escola esse ano, inclusive. Não, a gente conseguiu permanecer. Não, depois de 12 anos, o Camisa Verde finalmente conseguiu voltar para o grupo especial e permanecer no grupo especial. Muito bom. Que é o grupo de elite. E eu fiz de tudo na escola. Já ajudei na harmonia. A harmonia é organização do desfile. Ajudei a empurrar carro alegórico. Sempre na parte de tentar resolver os BO. Porque escola de samba é isso. Você tem que resolver uma coisa sempre a todo momento. Nunca tive cargo de diretor, nada, até porque eu não tenho tempo para isso. Mas eu gosto mesmo é de colaborar com a virar escola. presidente, né? Ele quer virar presidente. Não. Aliás, acima do Camisa Verde e Branco, eu sou apaixonado por essa manifestação cultural, que é o desfile de escola de samba. Agora, pra mim, é a coisa mais bonita do mundo. Agora é interessante porque você nem imaginava que você iria fazer parte depois dos bastidores. Tudo bem, no samba você já fazia parte dos bastidores ali na escola, nas escolas e tudo mais. Só que agora você tá meio que nos bastidores da imprensa. Sim. Porque, pra quem não sabe, a Band tem aí, é super tradicional, né, a cobertura do carnaval. Tanto na Band FM como na Band TV também, né, que tem o Band Folia e tal. Isso. E aí, como é que você se sentiu? Principalmente, tudo bem, nesse primeiro ano que, por exemplo, você participou trazendo as informações, trazendo Sim. os comentários. O que você achou nesse primeiro momento? Pra mim Totalmente diferente, primeira coisa, né? Sim, é diferente, mas eu não quero me gabar, mas eu acho que eu tirei de letra, porque foi tranquilo, eu sabia o que estava acontecendo, eu conheço a parte técnica, eu sei o que uma escola precisa fazer para ser campeã, se ela pode errar, se ela não pode errar. E aí você vai analisando de acordo com o que você está vendo e o que você viu no pré-carnaval. Então esse é um legado, porque foi até legal, no ano passado, a Estrela do Terceiro Milênio, que é uma escola de samba do Grajaú, ela foi fazer um enredo sobre a arte de fazer rir. E aí o carnavalesco Murilo, que me conhecia, ele me procurou. Pô, Pedro, você não quer desfilar num carro alegórico? Você faz um programa divertido? Aí eu falei, legal, mas vamos trazer também o pessoal que faz esse programa junto com a gente? Aí eu trouxe o Anselmo, eu trouxe o Tadeu, eu trouxe o Emerson, todo mundo desfilou lá no carro alegórico da Terceiro Por que você não me Milênio. chamou? Qual que é o seu problema comigo, Pedro? Você não estava ainda aqui. Os humorísticos, mas eram os humorísticos da Mas casa. pergunta o que aconteceu com a escola no ano. O que aconteceu com a escola? A escola foi rebaixada. Era uma estrela cadente. Mas olha, esse ano ela voltou. Ano que vem ela vai estar de Voltou. novo no Que grupo bom. especial. Olha aí, espero que Ela mude o voltou. tema, né? Vai ficar, graças a Deus. Que doido, E né, é isso, cara? é o samba e o Corinthians. E o Corinthians, são duas paixões. São. Agora Mas- a pergunta é quais jogos do Corinthians que ele foi ver que o Corinthians ganhou? Bom, em casa é mais fácil ganhar, mas eu viajei o Brasil já vendo o jogo do Não, Corinthians. você viaja ainda. Sim. Brasil e Cara, o Pedro é... Argentina? também, Argentina, Uruguai. Mas vou te falar, quando chega o carnaval, o Pedro é muito chato, cara. Porque o que acontece? Ele quer trabalhar, Sim. precisa trabalhar, e ele quer assistir o carnaval, velho. Aí Como o Fernando quebra uns galhos pra mim. Nossa, você lembra? Ano que vem já se prepara pro ano que vem, Não, viu? que se Vai quebrar prepara, uns galhos. rapaz. Não, esse ano, por exemplo, É.
Foi esse Ele ano. trabalhou em São Paulo e foi querer assistir o do Ele Rio. foi assistir do Rio. Sim. Não, o Pedro, ele é muito louco. Você foi pro Rio assistir? Ele foi pro Rio. Não, pergunta. A gente tem uma Gente. escala de final de semana, né? Essa escala ela é divulgada um mês antes, quando começa o mês, né? Uma semana antes de começar o mês. Então todo mundo já sabe os seus horários. O que o Pedro faz? Ele usa isso de má fé. Ah, não, perfeito. O senhor tá sendo... Porque ele olha e fala assim: deixa eu ver quem vai me ajudar. O carnaval tá aqui, aí ele vai e já começa. Aí ele foi em mim. E aí você trabalhava às 5 da manhã. Sim. O carnaval no Rio terminava que horas? Terminava, não vou lembrar, Não, 7, vai, 6. Aí eu me lembro que você saiu de lá. A gente trocou um dia aí, acho que foi A gente isso. trocou um dia, não, mas teve aquele dia que eu Não, teve fazia o Band Mas Coruja. teve um dia que você ficou mais 15 minutos pra mim aí, que eu falei, Então, pô, esse dia que eu tô tentando lembrar. é que vai acabar no AMB 15 pra meia-noite, você fica mais Ele tava no 5, AMB. 10 minutos. Você fica mais 5, 10 minutos. Aí ele ficou no IB, tigirigido. E eu lá, velho, trabalhando. O cara ficou 5 minutos a mais. Eu cheguei meia-noite e 5, o cara tá se posando de guerreiro aqui. Eu entendo o Pedrão, porque esse negócio de... Meu, pelo amor! Eu entendo o Pedrão, porque esse negócio de carnaval é um negócio muito sério, cara. Mexe, eu não vivo intensamente, evidentemente, como o Pedro, mas eu tive experiências com carnaval. Minha falecida avó morava em Vila Isabel, e eu lembro que na casa que ela morava, na rua que ela morava, antigamente não existia ainda a quadra da escola de samba no Rio de Janeiro, então eles ensaiavam na rua. E era uma avenida chamada 28 de Setembro, com a Visconde de Abaeté, que era a rua que minha avó morava. E eu lembro que eu era criança, via a bateria da Vila Isabel tocando na janela da casa da minha avó. E isso é um negócio que mexe, cara. Por mais que você... eu não gosto de carnaval. Você ouve uma bateria e você fala assim, irmão, não gostava. Agora eu gosto. É muito louco. Eu te entendo, Pedrão. É porque as pessoas confundem o carnaval de escola de samba. Eu vou responder por escola de samba. De bloco eu não respondo, nem me envolvo. Mas as pessoas confundem o carnaval de escola de samba de bloco com o carnaval de bloco. Aí elas falam, não, é baixaria, não vale nada, só tem drogas, mas não tem nada a ver. Você entra numa escola de samba, você vê senhoras, você vê crianças, Sim. você vê pessoas de todos os tipos. Eu acho que é um dos lugares mais democráticos que existem Classe social de tudo na quanto é. face da terra, entendeu? Isso é muito legal. Realmente. E um realmente. espaço de muito aprendizado também, né? Também. Porque são temas que levam o a gente enredo para é a outras história, né? discussões. Exatamente. Exato. Assim, em prova de escola, eu cansei de fazer referência de samba enredo na cabeça. Uma vez, uma prova perguntaram quem era Nero. Aí eu lembrei do samba da Águia de Ouro de 2011. Nero, olha aí. o louco imperador, sem alma e sem amor, Roma queimou. Tá vendo? Então, Escola de me samba é ajudou muito. cultura? É cultura, Tá vendo? Olha, e você como DJ continua trabalhando, depois que você veio pro rádio, continuou conciliando as coisas ou não? Continuei, toquei por muito tempo. Conta pra gente das baladas, como que era tocar, ser DJ nas baladas? Olha, Joyce, eu na Olha lá, ele verdade... já tá até. Quando fala das baladas, o olho brilha, olho né? brilha. O Eu, olho na verdade, brilha. eu vou contar o final da história. Meu filho tá com 13 anos, vai fazer 14. E um pouco antes dele nascer, eu resolvi que eu ia parar com esse negócio de noite. Né? E então eu parei um pouco antes dele nascer pra dar atenção pra criança e tal. Então, assim, da noite eu parei, né, de tocar na balada. Tá. Mas eu toquei, graças a Deus, eu toquei em bastante lugares, assim. Pô, não dá nem pra lembrar, mas assim, eu já toquei com grandes nomes. Já toquei com David Guetta, já toquei Mentira! com Fatboy Slim. Mentira! Já fiz a abertura do Chemical Brothers no Pacaembu. Já toquei com Carl Cox. Já toquei com Bob Sinclair. Enfim, dentre outros e outros. Caramba, cara. Bruno Meu, se eu Armada. não te respeitava, agora eu vou te respeitar, velho. Mas aí eu tive que parar. Não que eu tive que parar, eu fiz essa escolha de parar por conta da família e do meu filho que estava para nascer, que eu queria dar mais atenção. Porque a noite ela consome, cara. Sim. A balada ela te consome, porque ela viaja, se tu vai para um lugar, vai para o outro, aí, enfim. E nessa época eu ainda fazia rádio, uma outra rádio, não era Band. Então, assim, eu optei, eu falei, não, eu prefiro manter o rádio aqui, que é uma coisa mais certinha, mais regrada, do que ir pra noite. Mas você acha porque a noite, a efervescência da noite deixava você meio louco? Tipo, que chegou uma hora que cansei. De uma certa forma porque assim, a gente, quando toca, a gente se entrega ali, entendeu? Então você não tem horário para entrar, não tem horário para sair, e a gente acaba, né, fazendo alguns excessos. Entendi. Era isso que eu queria Já tá no perguntar lugar. agora. Então
você deu a deixa. Você teve a chance de mudar o caminho. Excessos, Vamos tinha saber família. dos excessos. Excesso, é isso que eu quero saber. Eu queria preservar minha família, ponto. É isso. Enfim. Conta alguma balada, alguma coisa que deu ruim. Você como DJ, que você falou assim, cara, dessa não... Ah, Pronto. tem algumas. Conta. Ó, uma vez eu fui tocar em Fortaleza, num festival. Aliás, minto, não era no Fortal. Porque o Fortal tem a parte do que o Betinho conhece bem, Betinho que trabalhou com a gente aqui e faz ainda o Band Folia. Sim. O Fortal tem a parte dos trios elétricos, mas tem a parte da música eletrônica. Pouca gente sabe disso. E é num espaço gigante que tem em Fortaleza lá. E por incrível que pareça, em Fortaleza, o pessoal gosta, quando se fala em música eletrônica, eles gostam da coisa mais pesada possível, acredite. Sério? Né? Então, assim, não é o housezinho, né, que a gente pode falar assim, aquela música de baladinha, de copinho na mão, não. Eles gostam de techno pesado, aquela coisa hard. E eu tocando com meu irmão, a gente tocava junto, né? Fomos tocar lá em Fortaleza, no Fortal. Essa história é muito boa. E aí a gente fazia versões, né, de músicas brasileiras, às vezes com uma pegada mais techno. E ele teve a ideia de fazer uma versão de um funk, eu não lembro qual é. Mas era um funk carioca com uma pegada mais techno. Não foi o que eu fiz, mas... Não era proibidão, era um funk babinha, essas coisas tá. assim. E eu lembro que, cara, ele virou pra mim e falou assim, vou tocar essa. Eu falei, putz, é melhor não. Eu olhei pra galera, porque no Fortal tem muito gringo, cara. Você consegue trocar ideia no set? Consegue. É? A gente fazia o tal do back-to-back, né? Que são os dois tocando juntos. Aí, então a gente se fala. Entendi. E aí eu falei, pô, você vai tocar essa mesmo? Ele falou, vou. Eu falei, putz, meu. Ou seja, o que ele faz, você também é responsável. É isso. E aí na hora que ele tocou, que entrou o refrão do cara cantando funk, eu lembro que tinha uma moça na minha direção assim, ela me olhou com a cara transtornada. Do jeito que ela olhou, ela catou uma lata e ó, zau! Mentira! Nessa que ela arremessou, eu desviei, mas pegou no meu irmão. Sério, cara? Então a gente tinha dessa. Aí você corre e já troca a música. Em 30 segundos você já trocou e ó, fingi que não estava aqui, você entendeu? Tem dessas. Agora, tem coisas muito legais. Por exemplo, também em Fortaleza, curiosamente, eu fiz uma das apresentações mais legais da minha vida e infelizmente eu não tenho registro disso. A gente era muito amigo do Chorão, do Charlie Brown. Né? Nossa. E nós pegamos algumas músicas do Charlie Brown e fizemos versões techno também. E aí eu convidei o Chorão, eu e meu irmão, a gente convidou, pô, vamos cantar com a gente. Era um festival que tinha, aí já era o Fortal, era o Ceará Music, que era um festival só de bandas, né? E também música eletrônica. Pô, aproveita que você vai tocar no mesmo dia que a gente, você faz um featuring ali, né? Entra com a gente ali cantando no palco. E ele se amarrou. E a gente ficou preocupado. Falou, bicho, o Chorão não vai aparecer. Ele não vai, cara. Não vai. Pois ele foi no nosso quarto antes e falou assim, eu estou indo lá. Nossa! E a gente separou as músicas bonitinho, mostrando pra ele e tal. Quando nós subimos no palco com o Chorão, eram 40 mil pessoas, cara. E a galera cantando a versão do Charlie Brown, versão eletrônica. E ele pirou, ele falou, eu quero fazer isso mais vezes, cara. Infelizmente não deu porque 1 ano e pouco, 2 anos depois ele faleceu. Mas assim, essa também foi uma experiência muito marcante pra mim. Demais. Você olhar a galera cantando uma música, um rock, uma versão feita por você ali e tal. Com a voz do legal. cara, né? Foi muito legal. E 40 mil E pessoas. aí tinha uma menina filmando, por que eu não tenho registro? Tinha uma menina filmando pra gente. Roubaram a câmera dela. Nossa! Então, se alguém estiver vendo aí no podcast, se tiver com a câmera, por favor, devolva. É o único registro que a gente Não, tinha. pelo menos o vídeo, manda o É vídeo. isso, manda o vídeo, cara. Dá pra fazer um upload aí na internet e tá É tudo certo. verdade. Que história maravilhosa. É louco, né, cara? Que Muito doido, hein? louco, muito Mas louco. a gente tá falando de, às vezes, até alguns perrengues, né? E eu quero entrar nessa linha de Nossa. perrengue. A gente tem um microfone na frente, a gente é muito responsável pelas coisas que a gente fala. E eu quero já ir pro Pedro aqui. Meu, Perrengues quando você fala alguma coisa e depois você fala, por que eu falei isso? coisas Já que não passou? deram certo, processo. Processo? Tem processo? Já Tem rolou? um processo. Sério? Sério. Cancelamento? O que aconteceu uma vez? Ah. As coisas acontecem no ar. Então, como a gente quer fazer render o tempo inteiro, muitas vezes não dá tempo da gente pensar se vai ser bom, se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu entrei no Reclame Aqui, eu falei, vamos ver. Não, Sabe no o ar, site? no ar, ao vivo. Ao vivo. É, Porque, a gente- pra quem não sabe, o Band Coruja, você fica 40, 50, 1 hora e meia sem desligar o microfone. Sim. Falando. E aí, ó, tá tocando o Tá telefone. tocando o telefone aqui, é. E aí eu falei, pô, deixa eu entrar, vamos ver se tem alguém
reclamando do Band Coruja no site Reclame Aqui. Eu entrei. Você entrou no Reclame Aqui. E tinha um cara reclamando. Eu li a reclamação dele no ar, só que o problema, não sei o quê... Qual era a reclamação? Sei lá, não lembro qual era o motivo da reclamação dele, mas eu li, coloquei uma trilha triste e li a reclamação dele. Nossa Senhora. Então, o problema é que ele tinha... Eu acho que ele foi bloqueado por alguém. Nem sei se foi por mim, mas ele foi bloqueado por alguém no WhatsApp da Band. E ele colocou o número dele lá. Só que eu não li o número dele no ar, porque, pô, ler o número do cara é sacanagem, não é? Sim, Acontece que os ouvintes entraram no Google, foram ver lá o site Reclame Aqui e viram o número dele. Aí chegaram os áudios. Aí, Pedrão, tem o número dele aqui, mandei foto das minhas partes íntimas pra ele. Mas não foi nesse vocabulário que... Mandei foto da minha benga pra ele. Sério? E o que aconteceu? Outras pessoas ouviram, acabou incentivando. Mano, imagina o coitado. Não tem nada a ver com isso. O cara abre o celular, tem um monte de foto de benga. Um monte de homem tarado mandando foto das suas partes íntimas. E o pior, como tinha o número dele, falei, vou tirar satisfação com ele. Vou ligar pra ele ao vivo. Mentira, cara. Não, Vou Pedro. Vou tirar satisfação com ele. Por que ele fez isso? Só que daí, eu falei, que desgraçado, cara folgado, naqueles comentários que a gente faz. Aí ficou por isso foi em março, deve ter uns 3 anos. Aí chegou em novembro, no meu celular, veio uma nota de um jornalista. Band FM é condenada por não sei o que com o ouvinte, por falas de locutor com o ouvinte. Aí eu cliquei pra ver, tava lá, o locutor Pedro Rafael, falei, meu Deus! Você vê que o jurídico é bom aqui da Band, né? Porque não sobrou nada pra eles, os caras resolveram. Ainda bem também que a condenação não foi um valor tão alto assim. Sim. Foi um valor pequeno, razoável, entendeu? Mas enfim, nem recorreram, nem sei se ganhou, se perdeu, também não quero saber não, viu? Deixa A pra culpa lá. não foi sua, na verdade. Não foi né? minha. A culpa foram dos nossos ouvintes, no caso. na verdade. Acontece que na madrugada eu tenho a liberdade de culpar os nossos ouvintes sim, viu? Porque, olha, tem uns que não são de Deus. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Pedrão. Eu sei que é papel da Joyce. Aqui é um bate-papo. Mas você mandou foto pro cara também, não? Não! Olha, deveria. Deveria, né? Deveria. Não, e uma vez também, isso aconteceu recentemente agora. Entrou no ar o cara, não, deixa eu fazer uma oração pra vocês. E o cara fez a oração. Coloquei lá aquela trilha triste. Só que a oração do cara tava muito engraçada. O cara só falava, meu pai, papai, 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 papai. Acho que ele falou em 1 minuto 200 vezes Era a palavra. o Henrique Cristo, cara. Era quase o Henrique Cristo. E aí? Aí, olha, tô quase chorando depois dessa oração. Falei, pô, gente, e o cara tava engraçado com aquela voz dele meio triste. Mas ele levando a sério. Ele levando a sério. Eu tava sacaneando, né? Falei, gente, ele tá chorando, por favor, desabafa, Garanhão, desabafa. Mano, na hora que ele começou a falar, ai, minha esposa morreu. Falei, puta merda! Minha esposa morreu de tumor. Cara, eu baixei a trilha na hora, falei, calma aí, cara, Deus abençoe, vai dar tudo certo, força aí. Não, vai dar, já foi. Não, mas vai dar certo na sua vida. Já foi. Força aí. E desligou. Só que ficou um clima tão ruim, ficou um clima assim, tão inesperado. O desgraçado mandaram um áudio dando risada. Entendeu? Os caras dando risada, porque o cara era engraçado. Involuntariamente ele era engraçado. Aí ele fala um negócio desse que ninguém esperava. Foi surpreendente. Eu falei, meu Deus, gente, acho que eu vou soltar o intervalo, vou rezar um Pai Nosso pra ele. Intervalo, vamos pro Mas intervalo. o bom do rádio, né, Fefo e Joyce, é que tem isso, cara. O rádio, ele causa alegria, tristeza, Vou contar uma aqui, duas situações minhas rápidas. Uma foi em 2019, que eu tinha voltado pra cá, e eu tava fazendo as férias do Dias. E aí tem no domingo o Band Love Especial, que reprisa a melhor história de amor da semana. E a minha saudosa mãe faleceu em 2019, um problema de saúde e tal. E curiosamente, naquele fim de semana que eu estava fazendo, a história era muito parecida com a história da minha mãe. Eu me lembro Cara, dessa semana. Eu lembro que quando eu tive que entrar no ar para falar, comentar a história, a minha voz embargou. O Murilo, na segunda-feira, me chamou e falou assim, puta, desculpa. Eu falei, não tem que pedir desculpa, cara.
Acontece, né? E eu acho que isso, o rádio ele passa essa verdade, né? Essa coisa da emoção. E tem a parte do erro nosso, humano, né? Sim. Também no Band Love uma vez, agora recentemente, não faz muito tempo, né? Que aí eu acho que eu tô com um problema de vista. E aí eu olhei o quadro que a gente tem que reprisar. Então ele vem marcado ali, a gente tem que marcar ele, carregar ali na mesa, que o Pedro disse que é fácil e tal. Só que eu botei o quadro que ainda ia no ar na segunda-feira, em vez de botar o melhor da semana. Então a gente coloca a melhor história da semana, E aí- só que já tem a de segunda-feira lá já Já tem programada. programado. E aí eu antecipei o quadro da Tatá no meio-dia. E aí nesse dia eu tomei uma cargada boa, mas foi tranquilo. Foi né? tranquilo. Foi com carinho. Sim, foi com carinho. É aquela coisa do erro operacional que a gente Sempre é com carinho, né? As carcadas Porque não do tem nosso jeito, quando chefe. você abre o microfone, porque a gente também já fez muitas rádios que são fechadas, né? Você não pode sair daquele roteiro. É assim. E aí, no caso do Band Coruja, ou até em alguns programas final de semana, tá? A gente tem uma liberdade a mais Sim. pelo estilo da rádio e tal. Então a gente acaba se comprometendo bastante com o conteúdo, né? E a Band também a gente faz muitas coisas, cara. Então a probabilidade de você ter um erro ali num clique ou outra é muito fácil. Por exemplo, normal. nunca te deu vontade de ir no banheiro? Sempre. No ar? Comigo várias vezes. Toda hora. É, Toda nossa, hora. Já aconteceu uma vez comigo aqui, lá atrás também, na Band. Eu fazia um programa chamado Band Esportes, era de domingo. E era eu, o Tomás Rafael, que hoje está na outra emissora lá, mas começou aqui com a gente, tá? E aí o Tomás tinha 17, 18 anos também. E não sabia mexer com mesa e tal. E eu comecei a passar mal. Falei, Tomás, eu preciso ir ao banheiro e você vai ter que passar a próxima música aqui. Não, mas eu não sei. Falei, você aprende. Você aprende. Vai que já tava dando um suador aqui. E aí ele sentou. E aí eu me lembro que nessa época o banheiro aqui da Band tinha o áudio do FM. Então era eu fazendo lá no banheiro e ele fazendo no ar. Os dois estavam cagando. Que ele errou tudo no ar e eu errei e eu lá no banheiro. Nossa! E eu querendo andar rápido. eu Você falava, desesperado. eu preciso acabar logo esse negócio aqui, porque ele tá, né? Enfim. Mas acontece, né, cara? É muito Acontece, faz Mas parte. acho que o legal do Band Coruja, aqui nós temos 3 pessoas que apresentam o programa, né? Sim. Eu durante a semana, vocês 2 no final de semana. É que cada um de nós temos a nossa personalidade. Isso Cada um que é de muito nós- legal. Isso é legal. Cada um de nós faz um programa do seu jeito, entendeu? Da maneira que acha que vai ser legal, da maneira que nós gostamos, dos caminhos que a gente encontra. Sim, sim. Isso torna cada comunicador da Band FM único. É isso. Sim. Cada comunicador é único, porque eu acho que no Band Coruja você tem um espaço gigantesco. Você tem Sim, 5 horas, você pode testar várias coisas, Sim, não é mesmo? sem dúvida, sem dúvida. Não, e aí eu quero aproveitar isso que você falou. 3 homens, como que é trabalhar com as mulheres, as ouvintes que ligam aqui? Como que é a eu prefiro participação? quando elas mandam fotos. Também acontece. Tem uma lá que eu acho que eu já vi as nádegas dela pelo menos umas 500 Ah, vezes. Ah, não. mentira! Eu também vi. nádegas. Eu também vi. Então, Ah, não, mas isso acontece Mas elas direto. entram na brincadeira de vocês. Às vezes elas até ultrapassam a brincadeira, mas Sim. a gente tem que segurar. as mulheres, eu acho que as mulheres no ar, elas são mais inteligentes do que os homens. Sem dúvida. Muito mais. É? Elas têm mais argumentos, elas têm mais... me fugiu a palavra. Elas têm mais desenvoltura do que os homens. É mais muito inteiro, homem. mais sagaz, Não, mais sagacidade. E eu assim, eu fico muito atento. E eu, de personalidade, eu desde criança sou assim. Eu sou um cara impaciente, entendeu? Eu não odeio ficar em fila. Meu Deus, às vezes eu fico vendo o cara na fila, o cara ficou 10 minutos na fila, na hora que ele chega no caixa do mercado, é que ele vai ver se ele tem dinheiro, se ele tem cartão. Ah, isso também meu, me irrita. Você teve 10 minutos pra isso, agora que você vai ver. É verdade, Entendeu? concordo. O cara vai entrar num ônibus. Mas como é que é você na fila? E Não. nesse caso, você Nossa, espera, fica de Eu boa. fico bufando. O Pedrão é um jovem com alma velha, né? Não, Me falam isso direto, viu? Não, mas Porque também você é busólogo, velho. sou busólogo. Não, Aliás, é que uma coisa que eu entendo. Linha Não, de ônibus. você é muito velho. Linha de Cara, ônibus. eu tô preocupado. Pergunta uma linha de ônibus pra ele. É 273X. Terminal Penha, Terminal Parque Dom Pedro. Você vê que assim, doido? velho? Você vê que doido? O cara é o Google, cara. É o Google do busão, velho. Eu gosto de linha de ônibus. Eu trabalharia com isso se um dia
eu tivesse oportunidade, eu trabalharia com operacional de transporte público. Mas é que você não tinha nada pra fazer na sua casa pra tentar achar as letras dos ônibus, é isso, Pedro? Eu ando muito na rua, eu adoro andar na rua, eu sempre tô fazendo alguma coisa. Eu não gosto de ficar em casa. Por exemplo, eu vou agora, acho que quando esse programa for pro ar, eu já fui. Então eu vou falar, eu fui agora pra Caxias do Sul, assistir Juventude e Corinthians, porque eu tinha uma folga sobrando, que eles estavam me devendo. Campeonato Brasileiro. Aí eu peguei uma quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, fui até a Serra Gaúcha, passei um baita de um frio e fui assistir o jogo que você já sabe o resultado, mas eu não sei. Não, mas se você levar para esse lado do ônibus, imagina, chuta aí um resultado, vai. Como assim? Do jogo. Você não sabe o número do ônibus? Cara, quanto é que vai ser o Juventude e Corinthians? Normalmente, lá, no frio? quando eu vou assistir o Corinthians fora de casa, o Corinthians perde. Toma ferro, é verdade. Mas acho que dessa vez ganhou. Eu acho que tomara. Que time você torce, Braga? Eu sou da maior torcida do mundo, eu sou Flamengo. Corinthians. Sou Flamengo. Flamengo. 46 milhões de torcedores. Não, no e é Brasil. chato, você já percebeu que é chato olha pra só. caramba. Flamenguista é marrento, viu? Cara, 46 milhões. Eu respeito muito o Corinthians, mas o Flamengo é imbatível. e aí, já assistiu alguma final ao vivo? No Várias. ar, no ar? Não, eu digo no ar, querendo assistir a final. Não, o Robson sempre me ajuda. É assim, ó. A última foi a Libertadores contra o Atlético Paranaense. Eu tava no ar naquele estúdiozinho pequenininho, que a gente tava em obra ainda. Né? Sim. E aí assisti o jogo ali. Não me lembro qual foi o estagiário, não lembro se foi a Larissa, alguém que tinha trabalhado comigo, falou, não, eu tenho a senha da internet aqui, deixa aí pra você ver. E aí eu vi o jogo, trabalhando várias vezes. Mas assistiu? Mas já vi também. Eu acho que nada como estar no estádio, Não, né, Pedrão? eu amo o estádio. E eu vou pro estádio, eu acho que, como eu tenho muitos amigos no estádio, viajo, mas eu não vou mais preocupado com o resultado. Lógico que eu quero ganhar. Você vai pela farra, é verdade. Vou pela farra, É isso, é isso. porque o ambiente de estádio é sensacional, você Eu sabe amo disso. Eu futebol. nunca fui em estádio, Eu gente. amo futebol. Eu faço narração também, já fiz narração de futebol, né? E, Fazia recentemente, eu inclusive, fiz até né? recentemente. Eu narrava, pode falar aqui? Pode. Na Transamérica, para a Transamérica do Rio de Janeiro, né? Então eu narrava os times do Rio, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Mas estar lá Como é que é narrar Flamengo, cara? é complicado. É difícil. Você sabe que lá na Transamérica tinha um negócio curioso, que além de narração, tinha um programa que eu fazia no final do dia, comentando, né, as rodadas e tal. E tinha um ouvinte que participava direto, flamenguista. E ele falava assim, o Marcão é vascaíno, com todo respeito. Mas eu detesto o Vasco, né? E ele falava, não, o Marcão é vascaíno, não é possível. Quando ele narra o jogo do Vasco, fica muito mais legal. Então eu tentava fazer esse equilíbrio, entendeu? Eu acho que eu botava tanta emoção para narrar um jogo do Flamengo que eu acabava, né, esquecendo, né, de repente passar uma coisa mais séria, mais certa, mas é muito legal. Mas você já pegou algum jogo, assim, algum jogo importante pro Flamengo que o Flamengo tomou um nabo, não? Eu narrei, por exemplo, aquele último jogo do Flamengo contra o São Paulo, com o Rogério Ceni, treinador do Flamengo, perdeu de 1-0 e ficou dependendo do Corinthians com o Internacional. Então nós fizemos uma narração casada ali, foram dois narradores. Era eu fazendo o Flamengo com o São Paulo. Pro Rio? Minto, perdão. Eu estava fazendo Corinthians e Internacional e um outro narrador fazendo Flamengo e São Paulo juntos. Certo. Então assim, dependendo da jogada, eles iam cortando para um para o outro na transmissão na rádio, né? Mas assim, o meu foco era o Flamengo. E quando o Flamengo perdeu de 1-0, eu falei, lascou. E graças a Deus o Corinthians Foi 0-0. Que salvou a gente. E o Inter teve um gol anulado no aos último 40, minuto, exatamente, aos 44. Então, esse tipo de coisa, Caraca! né, é muita emoção junto. Mas como é que é gritar um gol contra o Flamengo? Deve ser péssimo, né? Ou na hora você também tá na adrenalina do Ficaria trabalho? muda. Mas eu acho que vai fosse com eu. mais raiva, né? Uma coisa, ano passado e nos últimos 2 anos, eu também narrei futebol, mas pra internet, no canal do YouTube mesmo? do Diguinho Coruja. Narração mesmo? Ele tem um canal e ele perguntou se eu não queria narrar e eu também aí? narrei. Você sabe que o Diguinho fez futebol comigo num outro projeto recente da internet. Na capital, não é? Não, antes da Capital, que foi na Brahma. Foi um projeto que a gente fez, que era era Brahma Futebol Show. E eram narradores cada um narrava para o clube, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, e o Diguinho era um dos comentaristas. Era o Diguinho, o Paulo Eugênio, Marcelo Batista, né? o Marcelo Batista era o comentarista, e tinha mais um que eu não vou lembrar agora, mas enfim, e o Diguinho Só que assim, se envolveu nessa também. Esses últimos 2 anos, quem foi que ganhou tudo?
simplesmente o meu maior rival, que é o Palmeiras, Palmeiras, né? Aí, é. sim, mas quando você tá focado quem é o jogador da ponta direita, você tá com aquele papel que você anota a escalação, o 22 tá na direita, o 25 tá na esquerda, então você tá preocupado quem pegou na bola e você quer finalizar a jogada. E quando o Palmeiras foi campeão, eu falei, o Verdão com emoção, a gloriosa Sociedade Esportiva Palmeiras, tudo. Você acaba sendo profissional. Você acaba sendo profissional e você entra no clima do jogo. Aí vira palmeirense, por um instante. Não, virar Não, jamais. você vira profissional. É isso. Vira profissional. E também o que eu narrei também do Corinthians tomando ferro, Também. Por exemplo, o Botafogo metendo 3-4-0 no Corinthians. E eu falo, olha, o Botafogo. Não, aí é vergonha. Aí é uma vergonha, né? Mas aí teve uma vez que eu fiquei nervoso, que eu parei de narrar, comecei a reclamar do time. É mesmo? Por que o cara não vira pra esquerda? Por que ele não presta atenção? Não tem condição de jogar. Eu fiz o papel de comentarista, de tão revoltado que eu tava, entendeu? Entendi. Mas eu não entendo, é uma demora pra chutar. E comecei a ficar nervoso. Eles perceberam que eu me exaltei. Entendeu? Mas não tem jeito. Não tem jeito, o narrador coração. ele acaba passando essa tendência de torcida pro jogo. Total, cara. e eu Sim. quero pegar essa sua deixa de vocês falando de narrador e tal. Eu fiz o curso recentemente no Senac, né, de locução. Aham. E aí eu quero saber, existe ainda hoje a voz pra locução? Vocês acham que existe isso? Acabou, é balela, agora o que importa é a comunicação. Eu quero a opinião de vocês sobre isso, pra quem tem interesse em entrar nessa área e tal, e tem curiosidade. Joyce, eu acho que o mais importante da comunicação é você saber falar. Eu lembro de uma frase que minha mãe me falou lá atrás. Falou, você vai mexer com comunicação, então tente se informar de tudo. Você tem que conversar sobre tudo e qualquer assunto e você está a par do que você vai falar. Esse é o ponto principal. Quanto à voz, eu acho que eu comentei até contigo antes da gente fazer aqui o podcast. Eu, quando comecei, tinha um locutor na Transamérica de Brasília, chamava-se Maurício, ele virou advogado depois. Não que ele fosse incompetente, muito pelo contrário, ele era extremamente bom. Mas ele tinha uma vozinha assim. E ele era um dos melhores locutores que tinha na Transamérica de Brasília. Foi ele que me ensinou. Então, assim, esse negócio de voz é muito relativo. É conteúdo, Sim. né? Carisma. O que importa Carisma. é você passar a sua verdade. Identidade, ter uma identidade. Entendi. Isso é que é o mais importante. Até porque os locutores das antigas, eles falavam aquela voz grossa, Sim. muito boa noite, meu amor, etc e tal, que bom que você está aqui. Não, hoje, se você ouvir isso, naquela época era lindo. Hoje é extremamente canastrão, né? Mas você acha que Depende todas... do contexto, né? Se for jornalismo, sim, né? Então, sim. Mas as rádios hoje, vocês acham que estão indo para esse segmento mais de voz? Não é eu um acho que importante? você tem que fazer a sua verdade e buscar uma rádio que você consiga passar a sua verdade. Exatamente. É simples assim. O Pedrão falou de vozeirão. Você sabe que nos anos, acho que, enfim, não era nem nascido, acho que anos 60, se não me engano, a Rádio Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, era chamada Rádio Trovão. Por quê? Porque os locutores eram Cid Moreira, que trabalhou na Rede Globo durante muito tempo, foi o apresentador do Jornal Nacional durante 20 e tantos anos, que é o Boa Noite. Né? Você tinha o Jorge Ramos, que também faleceu, que era aquele locutor dos cinemas até os anos 2000. Sim. Né? Num cinema perto de você. Então, sei. essas eram... O Eliakim Araújo, né? Essa era a identidade Essa vocal. era o padrão, esse era o padrão, né, da antiga Rádio Jornal do Brasil. Ainda existe hoje, né? Tem até o Fabiano, que é um grande amigo meu, que trabalha lá. Ele tem uma voz boa, mas não é esse vozeirão. Própria Rádio Bandeirantes AM aqui. Eu lembro que tinha Walker Blas, você tinha Ferreira Martins, você tinha uns caras que você falava mesmo. Para mim, aliás, citei dois aqui que para mim são as duas vozes mais bonitas, né, do rádio de todos os tempos. Mas eu diria o seguinte, é importante? É, mas não é fundamental. Legal, bom saber. E É a exatamente pegada... isso, você falar com o coração, entendeu? Você falar o que você está sentindo, porque você passando a sua verdade, você acaba contagiando quem está ouvindo também, não é? Foi o que o Marcão falou. Total. A gente está chegando pro finalzinho, mas... já? Não, vou ficar mais umas duas. Não, Já? a gente Vocês vai viram nada ficar. aqui? Não, a gente Não, os fica. caras. O Pedro. Falaram que ia trazer uns Exato. canapés, umas Não, coisas pra gente comer, nada. O Pedro começa meia-noite, tem umas horinhas aí pela frente É ainda. Ele pode. verdade. Tem coisa pra caramba pra falar. Mas olha só, a gente completamos agora em março, 1 ano do Estúdio Digital. Aí eu quero saber de vocês, né? A opinião de vocês com o digital agora.
isso é muito novo, a gente não tinha as câmeras, agora a gente tem. A gente antes não usava tanto o Instagram, agora a gente usa. Como que é pra vocês a internet no mundo de hoje com essa modificação? Eu acho que é fundamental, né? Eu, inclusive, fiz antes da própria Band, eu já desde 2011 eu já faço alguns projetos de internet. O Fefo sabe bem, o Pedrão também. Cheguei a fazer alguns conteúdos. Esse que eu citei agora há pouco da Brahma era um conteúdo para o Facebook, que a gente só narrava para o Facebook. Cheguei a fazer uma rádio online via aplicativo também, que era a rádio da Mondelez da Tang, do suquinho da Tang. Então, assim, a internet é fundamental para o nosso negócio hoje, que é o rádio, né? E a Band, mais uma vez, conseguiu não só se inserir nesse contexto, como inserir com dignidade, né? Sim. Que eu acho que esse estúdio da Band é um dos estúdios mais bonitos de rádio que eu já vi até hoje, né? Enfim. A gente está no início dessa leva aí, Sim. digital e tudo mais. Tal. Mas vocês conseguem imaginar o que vai ser para frente, assim, daqui a, sei lá, 10 anos, como é que vai ser o rádio? Olha, Difícil entender um pouco, né? É difícil fazer uma previsão. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu tenho duas leituras, porque as pessoas falam que o Spotify vai acabar com o rádio. Não, não vai não. Não vai não. A televisão, quando surgiu, todo mundo falou assim, vai acabar com o rádio. E não acabou. Eu diria que a televisão hoje, essa sim, tem mais problemas do que o rádio. Ah, com certeza. E assim, Por quê? O porque custo é muito A maior. estrutura, a para estrutura começar. é maior, o custo é maior e a acessibilidade das pessoas. Porque é o seguinte, para você ver televisão, você tem que estar em Casa. casa. E segundo, se você tem internet na televisão... É isso. Mas, gente, a gente hoje no celular tem aplicativos e a gente assiste a TV Não, mas também. a televisão você assiste em casa, basicamente. Tá. E aí em casa você liga lá a sua Smart TV, você não vai botar num canal aberto ou convencional. Tá. Você vai num canal de filme. Ah, é Você verdade. Você entendeu? Vai no YouTube. Sim. Se tudo e, bem. assim, e não é só a televisão, não. Eu digo, o próprio cinema ele vai sofrer com isso. Né? O cinema aberto, Já esse tá. cinema. O cinema já tá que a gente vai sofrendo. comer pipoquinha, ele já está sofrendo com isso. Depois do advento da caixinha Agora, mágica. a né? diferença do rádio, a vantagem do rádio, que eu costumo dizer, isso aí não sou nenhum gênio, né, para falar esse tipo de coisa, mas as vantagens do rádio. Primeiro, a mobilidade dele. Então o rádio você consegue ouvir tá no onde carro. você estiver. Tá no carro. Principalmente no carro. E E hoje em dia, o que acontece? As pessoas não têm mais interesse. Por exemplo, um menino passa, ou uma menina passa na faculdade e não quer mais um carro aos 18 anos. Ele quer uma graninha para gastar com o carro de aplicativo, né? Seja ele qual for, uma companhia ou outra, né? E lá no aplicativo, o motorista está cansado de ouvir aquela seleção feita por inteligência artificial ou como é que se diz? Enfim... Pelo próprio Spotify Pelo também. próprio Spotify e tal, eles querem uma coisa diferente. Então é um locutor falando, é o Emerson falando uma gracinha com o Tadeu, é o Pedro, o Anselmo, o Marcos Braga e o Fefo fazendo uma graça no Band Coruja, onde ele possa também interagir. Então o rádio ele te dá essa possibilidade, a televisão não. Né? Então o rádio ele tem uma série de coisas que você consegue se inserir dentro do negócio. A capacidade Perfeito, é muito concordo. rápido, entendeu? O rádio é rápido, o rádio é muito mais vivo. E eu acho que a principal característica que é ao vivo, né? Sim. O rádio é ao vivo. A televisão também, ela tá ao vivo, mas ela tem muitas programações, muita concorrência. Eu acho que maior do que o rádio, né? Uhum. O rádio tem o Spotify, mas o Spotify não é ao vivo, não tem aquela conexão. Você coloca a mensagem de um ouvinte, o ouvinte escuta no ar, pô, legal! Ele não vai escutar no Spotify, então tem uma série de vantagens. Você sabe que outro aí, dia eu né? estava conversando com um motorista de aplicativo e ele falou o seguinte: eu adoro o rádio por causa do comercial, porque quebra. Porque quebra aquela sequência de música, de fala, eu quero ouvir um comercial para me distrair. Quebra a sequência. Uma coisa diferente, né? isso. Quebra a Entendi, sequência. legal. Quebra a Entendeu? sequência. Então o rádio ele tem essa magia. Ou mesmo um quadro, né? Tá tocando as músicas, aí vem um quadro, o locutor fala alguma isso, coisa, traz um é conteúdo e isso. continua com a música. Tá. Então, Agora. assim, eu acho que a verdade, você me perguntou, daqui a 10 anos, o rádio vai continuar forte e com uma vantagem. A gente vai ter muito mais artifícios e muito mais braços digitais do que tem hoje. Uma vez, eu conversando no Band Coruja com o pessoal de Campinas,
naquele bairro lá que tem umas moças e Ah, o tal. Itatinga. Isso. E eu falei com uma moça que trabalha no Sim, bairro. toda hora. E ela passou preço, passou tabela de preço e tudo, cara. Outro dia me ligou uma travesti sensacional, é Pati Maionese é o nome dela. Nossa Ela Senhora. atendia, não sei como é que ela tá hoje, né? Mas a Pati Maionese atende numa região do centro aqui de São Paulo, certo? É. Ela me cobrava R$15 os serviços íntimos. Sério? Que Nossa, gente, que barato. Ela tinha que se valorizar. Devia Pô, ser de Pedrão, eu vou- altíssima categoria, não? Foi aí que você ficou sem grana, né, cara? Sai fora! Deixa eu Então, complementar. Fala. E a gente antigamente também tinha um artifício, que era uma coisa que eu adorava fazer, de colocar 2 ouvintes ao mesmo tempo. Sim. Dava? Dava. Antes, com a híbrida, pode que é esse botar até aparelho, 4. sim. Sim, É. muitas vezes eles discutiam e brigavam entre eles e conversavam quadro também que faz entre falta, é eles. verdade. Faz falta. Então, eu me ajoelhei. Por favor, gente, tomara que agora a gente consiga o objetivo. Tem que entender se tem essa tal de híbrida digital para essa mesa, né, cara? É verdade. Conta um pouquinho da sua passagem em Portugal. Foi pra Portugal? Fui Você para foi? Portugal, hora pois, claro. Foi muito como bom. que foi Quanto essa tempo você ficou lá? história? Fiquei um ano e meio, mais ou menos. Eu fui para a Rádio Cidade, De Portugal. de Portugal. Foi uma experiência muito legal. Primeiro, o desafio de você morar fora do país. Depois você entender, porque assim, a locução eram só locutores brasileiros. Ah, tá. Então, porque eles gostavam muito do sotaque brasileiro. Acho que ainda gostam, né? Tenho amigos até hoje lá, isso já faz muito tempo, eu fui para lá em 93. E aí o que acontece? O grande desafio foi, a gente pegou uma rádio que estava em 13º lugar no ranking e em um mês e meio a gente botou em primeiro lugar. E com agravante. As concessões, aqui no Brasil as rádios são concessões do governo, certo? Para os donos das rádios e tal. Lá em Portugal, quem dá as concessões é a Igreja Católica. Olha. E tinha uma rádio da Igreja Católica lá, que se não me engano, acho que chamava-se Renascença, que ela era AM e FM. E o ranking, eles computavam a audiência do AM e FM para eles serem em primeiro lugar ever, né? Só que mesmo assim a gente passou eles. Cara, mas era música brasileira ou músicas de lá mesmo? A Rádio Cidade? Não, era uma rádio pop. Uma rádio pop. Tocava as músicas pop portuguesas, bandas como Chutos e Pontapés, Teatro, vocês estão boiando aí. Boiando. Mas quem mora em Portugal sabe do que eu estou falando. E assim como tocava AC/DC. Aliás, tinha uma curiosidade. A gente tocava AC/DC, música eletrônica, tinha de tudo. Não né? tinha fado? Não, fado não. Fado? Era mais pop jovem, vamos dizer assim. Só que a dona da rádio, a saudosa dona Margarida, né, esposa do seu Rui, que era o dono, ela era muito católica. E ela pedia para às 6 da tarde botar Ave Maria. Isso, inclusive, no rádio aqui no Brasil, teve uma época que muitas rádios faziam isso. sim. Né? Então você vinha, por exemplo, de um AC/DC Thunderstruck. Né? Thunderstruck! Parava e falava assim, nesse momento, vamos rezar a Ave Maria. Mas, enfim, a rádio fez sucesso. Caramba, Era muito louco. Era muito Com a louco. gente Cultura, na madrugada acontece pior. Uma vez uma moça falou que eu estava no ar, ela falou, não, você é um cara de Deus, que Deus te abençoe sempre. Uma senhora falando comigo. Ai, que Deus te ilumine. Uma senhora religiosa, aparentemente. Deu 10 minutos e entrou uma garota de programa. Ensinando as técnicas do bola gato. Pois é, aí a senhora, você devia ter dado espaço para a senhora voltar depois para falar que era o inimigo. Mas o pessoal que não conhece o Band Coruja deve estar assustado agora. Tipo, caraca, vocês falam isso? Mas como é que você faz para abordar esse tipo de assunto numa rádio? Lógico, existem formas de você falar, entendeu? Inclusive, você até explica para o participante Explica isso. pro participante, pô, evita um palavrão. Claro, quando o palavrão sai, você percebe que o cara falou o palavrão sem querer e tá dentro de um contexto, a madrugada passa. Mas não precisa ficar falando palavrão gratuitamente, você pode substituir as palavras, Que fica entendeu? até mais engraçado Fica às muito vezes. mais engraçado, entendeu? Você usar palavras diferenciadas para abordar, às vezes, um tema sacana, não é? Sim, sim. Eu acho que isso fica mais engraçado do que você usar muito explicitamente. Você, na época do Diguinho, você falava palavrão com ele? Não? Não. De jeito nenhum, né? De Senão jeito eles nenhum. cortavam. Agora, na internet, se você tá na internet é diferente. Na internet você tem... acaba sendo outro vocabulário. Ah, sim. Entendeu? Sem filtro total. né? Mas sem filtro. E haters? Haters, é bom.
É bom, os bom, haters. sabia? Mas a gente passa por haters aí, enfim. Você não teve hater? Tem, todo mundo Você tem. tem? Band de coruja não tem jeito. Todo mundo né? tem. Todo mundo Tem. tem. Porque tem gente que vai preferir o Anselmo, tem gente que vai preferir o Pedro, tem E gente tem que gente vai... que prefere. Não tem jeito, Tem gente que fala mal de mim durante a semana, tem gente que fala tem mal gente do Pedro que fala durante no o final de semana. no final de entendi. semana. E aí, aí sabe o que a vai. gente faz? Entra por aqui, sai por aqui. não cara. tem jeito. Vou fazer o Porque quê? é o seguinte, a coisa ruim tá dentro da pessoa, não dentro Mas da gente. isso é bom, é sinal que você é lembrado, cara. Porque assim, eu tenho a minha personalidade, entendeu? Tem uns que amam, tem outros que odeiam, mas você não é indiferente ao cara, entendeu? Porque você imprime o seu jeito de ser. E mesmo o cara te odiando, o cara vai te ouvir a semana toda pra isso. chegar pro Marcão e reclamar. Olha, o Pedrão fez isso, o Pedrão foi aquilo. Sabe o programa todo, né? E isso sabe é o mais programa legal porque todo. isso gera engajamento e argumento pra Sim. gente conversar durante a madrugada. Aí, 5 o horas. cara não gosta de você, mas ele vai te ouvir. Mas, deixa eu ver o que aquele desgraçado, aquele infeliz vai falar. O que aquele mala vai falar? O cara não gosta, mas o cara tá te ouvindo todos os dias. Gera uma audiência pela curiosidade da próxima coisa que você vai falar, Exatamente. né? É isso. Acho que isso que é doido. legal, Que vale a legal. pena. Você cria a sua Mas personalidade. não teve nenhum hater que te tirou do sério? Cara, Vários. não, me tirar do sério não, mas eu já fui ameaçado de morte. Como assim, Como Pedro? assim? Já, Como assim? já O que fui. aconteceu, Pedro? O que aconteceu? Não, que teve um cara, acho que era um fã, algum membro de algum fã-clube aí. Teve um cara que ameaçou me dar um tiro no ar. É mesmo, sério? cara? Gente! É sério? E aí? É sério. Falei, cara, falei no ar, eu sou amigo do coronel tal, vou pegar o seu número, vou pegar o seu áudio, eu vou encaminhar pra ele. Nossa. Deu 10 segundos, o cara mandou áudio pedindo desculpa. Você Não, mas conhece, né? o Pedrão Não, tem Pedrão. dessas. Conta aqui aquela história que estava em obra aqui na frente do prédio, aqui em frente à Band. E aí, cara, os fãs do Pedro picharam o chão da Bandeirantes aqui. Picharam um muro na frente. Você soube dessa, Fê? Não soube dessa. Cara, eu até postei no meu Instagram na época. Eu cheguei pra trabalhar num domingo à noite, tava escrito lá, Pedroca Band Coruja, toca minha música. É isso. MC Zé Cabrita, o original. E o cara, ao invés de mandar mensagem, não sei se o cara tem rede social, o cara pichou o muro aqui na frente pedindo. Mentira, cara. Pichou o chão. Pichou o chão da Bandeirantes aqui. Ficou um mês. Ficou um mês, eu não percebi, cara. Na frente, ali na É frente. um novo método de fazer pedido musical, Olha gente. só. Tá aí a dica, né? Obviamente que eu toquei a música Você vai gastar um dele. pouquinho mais. Claro. O ouvinte vai Melhor- gastar um pouquinho mais de tinta, mas... Melhor tocar, né, O cara? cara pichou, é sensacional. Que doido, Aí eu fui cara. puxar a ficha corrida dele, eu vi que ele foi candidato a vereador, eu vi que ele sai com um carro de som na região dele, Fabrica lambi-lambi. fabrica lambi-lambi. Não, é um trabalho... Trabalhar com, Sim. trabalhar com criatividade, né? E Então, às vezes- cara, é trabalhar com criatividade. Não adianta. Se você ocupa a sua mente com outra coisa, puta, você não vai conseguir render Não no vai ar. andar, Você não vai quebra, andar. né? Só que a gente tem uma grande vantagem, é do caralho, desculpa, mas é do caralho trabalhar em rádio, né? É muito velho? bom. É isso. É Vocês muito bom amam escutar demais. música, E conversar aí, com todo aí eu vou mundo. entrar no outro dia a Tatá estava comentando, e é a mais pura verdade. O Emerson tem uma vantagem com relação a gente. Que como ele faz o personagem, ou os personagens, ele bota pra fora, através do personagem, tudo aquilo que ele gostaria de falar. É verdade. A gente Nunca é o Emerson nunca falando. É ele, É entendeu? isso, é isso. E isso é muito legal. É isso, é isso. Quando você tem esse personagem, é como se fosse uma bengalazinha ali, ó. Mas Tipo, pô, vou usar isso aqui, Total. vou falar uma verdade aqui, mas essa verdade que o Pedro falou, por exemplo, da híbrida, né? Sim, Ele poderia, se ele tivesse um personagem, ele poderia ter usado. Não preciso! Reclame no ar! Sim. Pela liberdade que a gente tem aqui na Band FM, isso, é claro verdade. que você tem que saber até onde vai a sua liberdade, né? Sim, É sim. isso. Fala baixo, porque a sala do dono tá aqui do É lado. verdade. verdade. Você tem que saber. isso. É igual outro dia, um baita calor, 34 graus em São Paulo, à noite 28 graus. Eu olhei o prêmio, era um aquecedor de presente. Falei, olha, quero parabenizar a produção. Tá fazendo um frio aqui em São Paulo, tá fazendo um frio no Brasil, 27 graus, 2h30 da manhã, e me coloca um aquecedor. Olha, parabéns à produção. E vira pauta, né, cara? Olha, vou dar um aquecedor pra alguma sogra aí de Mas aí presente que pra tá. quem, Você mano? concorda que erros acontecem e todo Sim. mundo erra? É Então, verdade. lógico. Enfim, faz parte. Cara, E eu aí erro a gente pra tem que cacete. pegar do limão e fazer uma limonada. É e tá que tudo o certo. Band Coruja, ele é o metaverso, É o né? metaverso. Então o É a erro Matrix é tá uma, aberta, é uma né? beleza o erro. É uma beleza. Não, eu erro A pra gente caramba. evidencia E eu- isso, né? E eu lá vou falando às vezes as coisas que eu penso,
não é mesmo? Eu falo com o coração as coisas que eu penso, mas todo mundo sabe que eu não sou o dono da verdade, entendeu? Sim, Se o ouvinte quiser falar uma coisa completamente diferente, discordar de mim, ótimo pra ele. Porque é o programa mais democrático do rádio, Sim, cara. acho que do rádio. Porque se o ouvinte não gostou, ele vai falar e a gente vai dar o espaço. Sim. A briga é essa, a brincadeira Exatamente. é essa, né? Porque eu recebo de xingamento, eu não ligo. Porque eu sou meio pesado, né? Então os caras hoje veem na câmera. É normal ser chamado de obeso, de monobola. Aliás, o programa hoje está bem pesado. Eu já fui mais magrinho, mas enfim. É, Agora... vou falar. Olha lá, olha o tipo físico dessa criatura aqui. Não, eu já fui magrinho, já fui bonito. Agora, enfim, faz parte. Monobola, por que... Por que monobola, Pedrão? Não sei. Por que monobola, Porque- Pedro? Você gosta de futebol, é isso? Não, todo mundo sabe que na estrutura do corpo humano, o homem tem 2 bolas nas suas partes íntimas, correto? Certo. Certo. Aí um dia, não sei quem, não me lembro porque faz tempo, um cara me chamou de monobola. E ficou. Não, e eu peguei pilha. E aí ficou. Ai. Hoje em dia todo mundo me chama assim. Aliás, você não pode pegar pilha, viu? Porque Pegou se você pilha, pegar cara. pilha... Aquelas coisas de escola, né? Antigamente que tinha, né? Hoje em dia é bullying. É bullying. Mas antigamente a gente era chamar. Se você ficar nervoso, é pior. Vai pegar o apelido. É pior. isso mesmo. Deixa passar Pega- batido. Então, mas o Band Coruja eu acho que é meio quinta série, né, Totalmente. cara? É um programa... E você sabe o que eu acho Ele é o legal, inverso das coisas, O né? que eu acho legal no Band Coruja é exatamente isso que você está falando. Não só a quinta série, mas é um programa que ele foge do momento atual do mundo. Hoje a Totalmente, gente tem é. um mundo onde os debates são importantes, são proveitosos, mas assim, lá no Band Coruja não tem debate, é descendo a lenha nos mimizentos, é um programa raiz, eu diria. É um programa raiz, Não tem é. Nutella. Mas ao né, mesmo cara? tempo eu não acho um programa... Não é desrespeitoso. Eu não acho um programa maldoso, assim, Não, é. é um programa de zoeira, né? Sim. Todo mundo sabe que tá passando desse ponto no quesito desses assuntos que hoje em dia você às vezes não pode abordar no rádio, não pode abordar na mídia social e tal. Aham. Mas lá no programa, lógico, todo mundo sabe como falar. É engraçado como o ouvinte é treinado, né? Exatamente. Ele sabe falar sobre aquele assunto, ele sabe que é delicado, mas ele coloca as palavras de uma forma que você continua abordando, né? É, isso é muito legal. É interessante o programa. Mas é isso. E ele é usado pra isso, E né? acima de tudo, é o inesperado, entendeu? A gente falou tanto do Band acho que- Coruja e a gente nem divulgou aqui como é que funciona, tá? A gente vai divulgar daqui a pouco. Mas a gente vai. falou pra caramba de como é que funciona o A gente falou de madrugada. Começa A gente meia-noite. falou, é. Vai, Começa tá, meia-noite. Começa meia-noite, vai até pra... Começa meia-noite e meia, vai. Até pra- meia-noite e meia. Eu começo meia-noite e 15. Até pra Tá puxar... velho, né? Olha lá, tá vendo? Tá Eu Feio, começo meia-noite e velho. 25, velho. Ai, cara, velho Porque tem pra a música, caramba. ganhador. Não, toca lá, escolhe uma, e toca umas 3, 4 musiquinhas e. Até pra puxar a sardinha pro meu lado aqui, né? Porra, de meia-noite às 5 da manhã, Band Coruja. Aliás, eu não vi como é que foi esse mês. Só que o mês passado a gente teve um resultado de Ibope. A gente tem que encher a nossa bola. Claro. né? Tem que encher a nossa bola. A gente teve um resultado de Ibope. Olha, eu fiquei muito feliz. Muito Pois é, feliz mas mesmo, foi o fim porque... de semana que impulsionou, viu, Fernando? Olha, Final de semana tá indo bem. eu só olho segunda a sexta, viu? Final de semana não é comigo. Mas tá em primeiro. Bom, primeiro e as 2 últimas horas, porque, pra quem não sabe, deixa eu explicar. Existe uma coisa no rádio chamada share. O que é o share? O share é Pra mim, Cher era aquela cantora que cantava. Nossa, meu Deus. Aliás, é uma excelente cantora, eu gosto muito dela. Share é a porcentagem, por exemplo, de 100%. Qual que é a porcentagem das pessoas que estão ligadas nesse programa? E você ter 14, 15% de share num universo de 40 rádios... Isso é em excelente. São Paulo. Em São Paulo, isso. Fora a Em São Paulo, rede. fora a rede. Fora 63 outras afiliadas do Brasil, Brasil. né, cara? Tem gente Cara, do Japão, sim, da sim, Europa. Que é. participa. Aí eu tava vendo, eu peguei o Ibope geral, tava vendo os outros horários de porcentagem nas 2 últimas horas, são os 2 maiores shares do rádio. É mesmo? Então eu fiquei muito satisfeito, né? Olha muito feliz. só. As 2 últimas horas do Band Coruja? Exatamente. Quer que eu faça um post pra isso com música? Não precisa, Não não precisa. Não, melhor não, melhor não. música não, Essa escolha música da não. música Vai Música ficar não. meio proibidão. Que música que seria, no caso? Acho que Não, mas posso Deixa falar? eu escolher. Mas Macetando, eu né? acho que eu Porque não o sei se resto- macetando. eu não sei se eu comentei, acho que eu comentei aqui no início do programa da história quando eu estreiei, né? E aí você levando em consideração que a madrugada de São Paulo tem mais gente trabalhando do que a capital do Rio de Janeiro durante o Sim. dia. Sim. Parabéns. Obrigado, Não, é verdade, valeu. é verdade, é verdade. Aproveitar esse ensejo pra gente encerrar o nosso programa, Aliás, o nosso episódio de Só hoje. uma rápida consideração. Vai. Marcão estreou comigo, não é? Foi.
Eu me lembro. isso? Você estreou o quê? Eu vou postar essa foto muito em breve nas minhas redes sociais. Tiramos De uma TBT. foto. Tiramos uma foto juntos, cara. Foi o quê? Band Coruja que você estreou? Band Coruja. Você estreou na Band FM agora, nessa terceira Voltei vez? no Band Coruja. Que Caraca, legal. velho. No Band Coruja é difícil Eu estrear vou no Band contar uma Coruja. história rapidinha aqui. Conta. Em 2013, eu fiz uma reunião com o Murilo aqui, porque eu estava com um projeto de digital e tal, de online, com a Tang e tal. E eu queria fazer um projeto de futebol para a Band FM com a Band, né? E com o Murilo e tal. E aí eu lembro que a gente sentou na reunião e ele falou assim, como eu queria voltar com turma da Band, né? Finalzinho da tarde, né? Já tinha o Evidente, que aliás é um baita sucesso o programa do Robson. Mas aí eu falei, Murilo, esquece isso, cara, já foi, o Turma da Band foi nos anos 90. Tanto é que nesse primeiro programa, não sei se você lembra, eu cheguei a ligar para o Celso, que fez comigo. Sim, eu me lembro. Né? E o Celso tinha alguns personagens muito marcantes naquela época. Mas hoje não faz o menor sentido. Mas né? posso te perguntar, É. como que era o Turma da Band? Eu não sei. O Turma da Band era um Band Bom Dia, sem imitações, mas zoeira. Era como se fosse era uma hora do ronco no final da tarde. Ah, tá, legal. Né? Então tinha o Celso Junte, que fazia a Paloma Pandora, que era um personagem LGBTQIA+, e tal. Mas, na verdade, ele não gostava de ser chamado de gay. Ele falava que ele era uma menina com útero infantil. Aquelas coisas absurdas que nos anos 90 você podia falar, né? Hoje... E aí foi daí que surgiu o Gavião. Então o Murilo chegou, pô, eu queria que você, de repente, trouxesse aí uma ideia pro Turma da Band. Eu falei, não, velho, isso aí eu já não sei se eu consigo fazer. Passou. E, coincidentemente, eu voltei fazendo o Band Coruja, que é mais ou menos o Turma da Band, só que é sozinho. É verdade. Né? E, na verdade, os personagens, quem são os personagens são os ouvintes. São os ouvintes. ouvintes. São os ouvintes que Então, fazem é o programa. Legal. Foi muito legal essa minha volta. Mas Genial. eu fiquei com medo da porra. Ai, não, porque é difícil, realmente. É. Eu estrei no Band Bom Dia de final de semana, que são os quadros. Na época, era meio um Band Coruja, tinha menos quadros. Hoje, se eu não me engano, São 6, né? Não, hoje são 3... 4, 6, 8. São 8. Antes, se eu não me engano, eram 4. Então, de resto, você poderia falar. Você tinha que falar um pouco e tal. Então, mas é bem mais light na época do que o Band Coruja, que são 5 horas falando. Eu me lembro quando eu já trabalhava aqui, mas quando eu fui contratado realmente, saí do estágio para trabalhar mesmo no ar, eu lembro da primeira vez que eu sentei para fazer o Band Coruja Que sozinho. também foi comigo, não foi? Eu troquei de horário com trocou de você. horário comigo, Você foi embora. Eu lembro que eu sentei e eu falei no ar, gente, vocês estão acostumados a me ouvir. É a primeira vez que eu tô sozinho. Se eu tirar a rádio do ar, não liga, eu tô me cagando aqui, mas é normal. vamos lá. Você lembra da sua estreia, Fefo, ou não? A minha estreia, assim, marcante mesmo foi no Band Coruja. Do Band Coruja foi péssima, cara. A minha estreia no rádio em São Por que Paulo péssima? Foi horrível. foi nesse programa que era o Turma da Band. O Clube da Insônia. Ah, na Clube da Transamérica. Insônia, é. E eu com 17 anos. E eu lembro que na época a mesa, que era o equipamento, né? Ela era toda com controle remoto. Mas antigo, né? Era analógica com controle remoto, vamos dizer assim. E aí eu lembro que o posicionamento era assim, que você virava as músicas e tal. Eu lembro que do jeito que eu entrei às 2 da manhã na rádio, eu saí às 6 exatamente com a mão assim, ó. Que eu tava travado, cara. E não sei se isso aconteceu com vocês, mas a sensação que me dava é o seguinte, uma música de 3 minutos, parecia que ela tinha 10 segundos. É Que verdade. ela começava e falava, cara, tá acabando, e eu preciso arrumar outra né? Depois você acostuma, depois você vai no banheiro no intervalo de uma música. Em 3 minutos você vai no banheiro tranquilamente. Sim, você Mas volta. antigamente, cara, você tocava, você falava, vai acabar, vai acabar. E a música tinha 5 minutos. Era o Faroeste Caboclo da Legião Urbana. Durava Meu Deus. 20 segundos. Vai acabar a música, eu tenho que falar daqui 3 minutos e meio. Pô, dá tempo de pegar uma água, Dá voltar. tempo, tranquilo, voltar. tranquilo. Ó, Coçar a o sovaco. gente tem um espaço aqui, tem uma duração nesse estúdio. Aí quem tá me assistindo vai falar assim, nossa, a Joyce falou 3 vezes. Gente, nosso Não, tempo, não, ela sei o quê. já é a Mas terceira. é porque o nosso diretor Ela tá- já está falando do tempo. A gente Ela precisa tá tipo entregar botando um as cadeiras estúdio. na mesa. Não, já do tá, boteco, sabe né? quando... a cozinha já fechou. É, a cozinha fechou. mais ou menos. Vai querer mais alguma coisa assim, ó. Né? Sou eu.
Eu tive que assumir esse papel hoje, mas infelizmente, porque nós temos um tempo e precisamos entregar Traz a esse conta, por estúdio. favor, a conta. Mas eu quero deixar aqui primeiro um convite para um próximo encontro, nós de novo. Vamos lá. Vamos fazer de novo, porque A gente tem vai muita fazer um coisa. Band Coruja aqui no podcast. Vamos fazer um Band Coruja aqui? Vamos fazer. Eu gosto. Vamos fazer. O dia que vocês dois quiserem descer pra fazer o Band Coruja, é que todo mundo Não, eu já fala. desço, Não, eu não o tenho Fefo já como. desce, Eu já... É o Fefo já verdade. desce, mas é que todo mundo fala, ai, um dia eu vou vir aqui na madrugada, um dia eu vou ver como é que funciona o Band Coruja. Ninguém A aparece. Joyce Ninguém fez aparece. isso. A Joyce fez isso 2 vezes. Nunca Ela mais desistiu. voltou. Duas Ela vezes deixou a Joyce fez. o Não, que insônia eu quero um mês, velho. Eu quero muito aprender a mesa, tal. Aliás, eu coloquei ela na mesa de São Velho. Foi a pior Foi a decisão pior coisa. da minha vida. A Fefo foi bem até. Foi horrível, Nossa, foi horrível. gente, você me desestimulou agora. Sabe como é que Continue assim. Sabe como é que foi comigo na mesa de som? Eu não tava preparado. Cara, é difícil. Não, eu não tava preparado. O Diguinho ainda trabalhava aqui, dele, Pedro, a música vai acabar daqui 2 minutos. Senta aí e se vira. Mentira, cara. Olha, ele mostrou, tá ali a trilha, tá aqui os Mentira efeitos. que ele mostrou assim. Desanuncia aí e vai lá. Mentira. Meu Deus do céu. Meu Deus. E aí? Não, Bicho era loucão, né, eu cara? falando e ele na lateral do estúdio rindo pra caramba. Ah, ele saiu do estúdio Não, ainda? ele tava no estúdio, mas ele saiu do microfone. E deixou ele ele ficou sozinho, naquela se porta, vira. Ficou na porta ali rindo pra caramba, Nossa. Gente, acabou. Acabou. Game A over. conta. É sobre Uma isso. saideira, não? Eu quero a saideira de vocês falando desses 9 anos em primeiro lugar da Band FM, em comemoração, né? As coisas, as felicidades que vocês têm, agradecendo, obviamente, a nossa direção, a nossa coordenação e agradecer, obviamente, a presença de vocês aqui nesse projeto. Eu vou repetir aqui o que eu falei aqui durante o programa. Eu tenho muita gratidão pelo Murilo, pela oportunidade de ter voltado para a Band. E assim, eu tenho muita satisfação de trabalhar com grandes profissionais que tem hoje na equipe da Band FM, que faz esse resultado ser o que é há 9 anos, né? Desde do pessoal do estágio, das meninas, dos meninos, até os grandes locutores que a gente tem. E é uma equipe, de fato, campeã. E é difícil falar isso, mas é quase que imbatível. É verdade, é verdade. E você, Pedrão? Olha, falar da Band FM, eu entrei aqui com 20 anos. Hoje eu tô com 27 anos. É um lugar onde eu amadureci todos os dias. É um lugar onde eu me tornei homem. E eu tenho que ser muito grato. Você não era? Essa parte vai me cortar, porque... Não, Peraí, me explica de novo. Só um minuto. Homem mesmo, você sai do moleque pro homem. tá. Até Tudo tem chegar uma nos 30 dá explicação. tempo de mudar, não é? Então, não cheguei nos 30, mas é um lugar onde eu amadureço todos os dias. Eu também tenho que ser muito grato ao nosso diretor Murilo, porque foi ele que acreditou em mim. Poderia ter acabado o estágio e poderia ter ido embora. Mas ele apostou, ele viu alguma coisa em mim que nem eu mesmo via. Então é uma satisfação muito grande, é uma alegria você ver a história que a Band FM fez no rádio. E eu tão jovem, diante de profissionais consagrados, é o caso do Marcão, que tem só 50 anos de rádio. Que é um cara que tem... Mas não posso falar. É o caso de vocês, Robson Ramos também, que tem 30 anos de rádio, Emerson França, Marcelo Dias, Tadeu, enfim, todo mundo, Tatá, Café. Marcelo Café, Cabeção Anselmo, que é o meu colega de madrugada também, meu amigo, então só tenho a agradecer. Por isso que eu sou um cara de fé, porque a maioria das coisas, tudo não dá. Querer não é poder. Eu tava apaixonado por uma moça recentemente. Não fala do seu coração. Não, se solte. Ela me rejeitou, nem sempre a gente consegue o que a gente quer. Mas a maioria das coisas que eu quero, graças a Deus, eu consigo. E eu quero Então, agradecer aqui é uma vocês também. satisfação. Boa, boa. Muito obrigado, Joyce viu? e Fefo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Cara, obrigado. Sucesso nessa empreitada aí. E, claro, agradecer você que está assistindo, né? Ouvinte da Band FM, que nos dá esse prestígio, essa alegria de poder entrar no seu trabalho, na sua casa, no seu ouvido, em qualquer lugar do mundo que você ouve a Band FM. Obrigado isso. de coração, Valeu. viu? Valeu. Gente, obrigado mais uma vez. A gente quer convidar todo mundo a dar uma moral pra nós, né? Pelo amor de Deus. Olha, esse episódio foi maravilhoso. Foi legal, Fala só, foi só legal. faltou uma breja. Não, faltou uma breja E e um mais torresminho. uma hora também, né? E também. A Joyce não deixou, a Joyce eu não vou deixou. ficar sendo a chata, eu acho que as pessoas vão achar chata, mas beleza.
internet é um negócio impressionante. Na boa, pra você sentar o dedo no like, você tem que apertar um negocinho botãozinho. só, um botãozinho. Um Demora botãozinho. meio segundo e o sujeito não vai lá e aperta o like. aperta aí, like, pô. porra! Caceta, Não velho! é difícil. O like então. é aquele joinha Caramba, assim, meu Deus. ó. Olha É o aqui, ó. joinha, é Joinha. isso. E aproveita, compartilha com a galera, divulga a gente. Aí é um novo projeto que a gente comemora aí esses 9 anos em primeiro lugar e que venham 9 anos mais pra frente, mais 9 anos e que a gente traga aqui os nossos apresentadores, o nosso diretor que vai vir aqui também conversar com a gente. Isso, a nossa coordenadora. Nossa coordenadora e que a gente crie mais bons momentos como a gente criou aqui nesse momento. Então, gente, Agradecer obrigado. muito vocês pelo Obrigado, convite. obrigado. Gente, por ter aceitado esse convite. Era um desejo nosso, né? Sim. Na verdade, o nosso desejo é que todos sentem aqui pra gente bater esse papo, conversar, ter essa troca. E foi emocionante. Foi muito bom estar com o Pedrão aqui, Foi que o Pedrão é uma gostoso. figura- Foi O muito Marcão, bom. principalmente, pela história que ele tem, Muito é sempre bom. um aprendizado. Pedrão Ó, é ímpar. Esse episódio, ele pede bis, então a gente vai continuar aqui nessa trajetória para terminar esses episódios com os comunicadores. Você dê o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você mais gostou, o que faltou, que a gente volta. E até o próximo episódio. Beijo! Valeu, gente! Band FM.